Bem-vindos ao DWBRcast, eu sou a Thaís Alves e aqui ao meu lado está o nosso host, a pessoa que em qualquer universo paralelo eu tenho certeza que eu vou estar junto, Fred Pavão. É verdade, sou eu que hoje aí viemos... Será que somos do universo paralelo? Talvez, não sei. Não, somos Thaís regular, mas estamos aqui para revisar o quê hoje, nesse dia? Aquele finale maravilhoso. Aquele finale que mexe tanto com a realidade que você até abriu esse podcast. Com certeza. É o finale aí, Army of Ghosts / Doomsday. Aquele que destrói corações. Isso, é o finale aí da segunda temporada e a despedida da Rose Tyler. É verdade, quer dizer, primeira delas, a né? primeira despedida da Rose Tyler, ou Sim. a despedida dela fixa sim. sim. Fixa sim. E digo aí que é uma das mais impactantes, porque tem outras. Sim. Mas acho que a que impacta mais é essa. Se bem que a do com mãozinha também, né? É bem legal mas da Fábrica mas a do também. mãozinha não teria o peso que tem se não tivesse essa. Ah, sim, eu acho que as coisas estão todas interligadas, né? Sim. E é isso, gente. Finalmente chegamos no final da segunda temporada aqui nos nossos reviews, né? Isso também. Então, assim, também é um marco assim pra nós, né? Sim, é legal. É sempre que a gente termina uma temporada eu fico muito feliz, porque significa que a gente já fechou mais um ciclozinho, né? Exatamente. É muito daqui a pouco já estamos chegando aí na terceira, mas não se antes tem um especial de Natal no meio. E é legal porque a gente vai ficar próximo também a fechar a terceira temporada da série clássica. Isso. Então a gente tá chegando nos finales próximo, né? Os corações tem que estar fortes mesmo. Sim, com certeza. Hoje a gente não tem a sessão de e-mails costumeira, né? Não temos aí as cartinhas da Xuxa pra jogar pra cima. Não temos. Porque elas foram parar no universo paralelo. Elas foram sugadas pelo negócio, né? No próximo a gente faz pra compensar. Pois é. Então a gente já vai aí pro review, só tomar uma aguinha, descansar a voz. Pegar nossas passagens pro Canary Wharf. Isso mesmo. E aí a gente já vai revisar esse two-parter finale aí, arrasa quarteirão, arrasa coração. É isso aí, vamos lá. Então vamos aí, né, pro nosso review de Army of Ghosts e Doomsday. Sim. O final da segunda temporada e a despedida da Companion, que é minha favorita, que é a Rose Tyler. Eu também tenho... Você tem um sério problema com essa minha favorita? Porque às vezes você tá vendo minha favorita. Não, deixa eu defender. O coração é assim mesmo, cara. Você não precisa amar um só. Você pode amar vários. Eu sei. É que nem amor de filho. Você não pode amar um filho só. É verdade, Se né? alguém tiver 2 filhos, você vai amar um mais que o outro. Não, jamais. Vai, e são 2 amores diferentes, né? Porque, por exemplo, eu sempre falo que tem a Amy também, que é a minha favorita. As duas batem muito, as duas... E a Ace. Ai, é difícil escolher uma só. E a Jo. Socorro! Viu como é difícil? É difícil pra caramba. Mas a Rose é minha primeira companheira, né? Eu acho que... sim. Ela é a primeira companheira da muita maioria. gente, tirando as pessoas que começam pelo Matt Smith ou depois. Não, ou as pessoas mais velhas do Reino Unido que viram a série clássica antes. Isso, Mas eu digo assim, da massa aqui no Brasil, e principalmente quem começou a assistir mais na nossa época, a Rose é a primeira mesmo. É verdade, assim. é verdade. Então, ela é impactante naturalmente pra essa geração que começou a assistir com a volta, né, da série em 2005. Com o Eccleston e tudo mais. Exatamente. Então, por isso que tem esse peso emocional tão grande a despedida dela. E até porque esse arquinho, eu vou chamar de arco, porque são 2 episódios, né? Sim. Ele começa já fazendo um baita callback pra esse começo, porque a gente vê a cena do Run, né, ali com o nono doutor. Então a gente... Na hora da despedida da Rose, a gente ainda toma uma carga extra de emoção. Isso. Porque a gente vê o Eccleston de novo. A gente nada mais justo, né? A gente vê o Eccleston, claro, né? O primeiro doutor da Rose. A primeira cena deles, né? E é legal porque ela faz a geral da vida inteira dela. Então, por 19 anos não aconteceu nada. Então, porque o lance... Muito legal isso, né? Que a série sempre muda, sempre que um doutor regenera, né? Mas a real é que a série também... pode ser contabilizada por fases de companion. Não só de lógico. Doutor. A era Rose, ela teve 2 doutores. Né? Então nada mais justo que o final regular dela, fixo dela, a gente vê o primeiro doutor dela. Isso. E ela fala, né, que, olha, 19 anos não aconteceu nada. Aí eu conheci ele me levou pra ver o universo. Na caixa mágica. Eu achei que ia durar pra sempre, mas aí veio o exército dos fantasmas, Torchwood e a guerra, e eu morri. Então a gente vê do começo ao fim da vida dela, né? E é uma maluquice, porque eu lembro que a primeira vez que eu vi esse episódio, assim, eu não tinha noção do que Não, nem eu não fazia ideia. Assim, eu já tinha noção do que era Cybermen e tudo mais, porque lembrem-se, eu já tava vendo em paralelo com você coisa tava. da série eu não clássica, tava, não vi nada. Mas o lance é, tipo, a armada de fantasmas, e o dia que eu morri, eu não sabia o que era. Então eu fiquei naquela, tipo, caramba, será que isso é tipo uma parada meio pós-morte? Assim, tipo, ela tá falando do além? Será que é uma brigada de fantasma mesmo?
E outra, em Doctor Who a gente nunca sabe o que é possível e o que não é possível. Virtualmente tudo é possível, né? Dá pra fazer então, o que você quiser. Eu lembro que eu fiquei bem impactada ali quando eu assisti pela primeira vez, porque... Primeiro que a gente não sabe o que esperar, né? É o efeito correto, né? Que o episódio tá passando. Tipo, esse é o dia que eu morri. Aí você fala, eita, peraí. Então, primeiro, de onde ela tá falando? É Desperate Housewives, que a pessoa morta falam? É a Mary Alice. E, segundo lugar, como assim ela morreu? Tipo, o doutor errou, né? Porque ela morreu. Beleza, eu sei que é o final da temporada. Não precisa ser porque quando a gente tá assistindo, a gente sabe que é o final da temporada, mas morrer é muito impactante, né? Muito pesado. E aí a gente vai vendo o desenvolvimento dessa história, que na verdade é bem rica, né? Tem várias layers, várias camadas. A gente tava conversando enquanto a gente tava reassistindo, a gente destacou uma coisa que é importante. Esse episódio, ele é, como a gente falou, é muito impactante, ele é muito forte, ele tem uma importância muito grande pro canon da série no geral. Tem. Mas a real é que ele é um episódio super simples, né? Quando você para pensar, tipo... A ideia é simples. Não tem um lance do tipo, porque vai eclodir o universo e vai acontecer... Não, é assim. Lembra o Cybermen da Terra Paralela? Eles vão passar pra Terra daqui. Nesse meio tem Dalek também. A gente descobre que os Cybermen só passam pra Terra daqui, a regular, por conta de uma máquina que os Daleks estavam usando. E é isso. E tem o arranca-rabo deles ali. E o Doutor com os Companions da vez estão no meio. É isso. Acabou. Não tem resetar o universo. O conceito é assim. É tipo... É o arroz com feijão, que é muito gostoso, né? É muito bem feito. Porque se você complica lembrando que simples demais... não é simplista. Lógico. São coisas diferentes. Não. A gente tá falando assim, no seguinte sentido. Se você complica demais, chega uma hora que a pessoa nem sabe pra onde a história tá indo. E aí você começa a se confundir. Quando você mantém simples, você sabe o que tá em jogo... O que eles vão perder, não é questão de ficar em zona de conforto, assim. Porque, por exemplo, apesar da gente falar... Não é uma crítica, pelo amor de Deus, é um elogio. Apesar de a gente falar que, tipo, é simples e tal, quando a gente para pra pensar, ele é um arco que esse Tio Pater, esse arquinho, ele só teve uma execução de forma simples, porque ele tem 2 temporadas sustentando ele. Então, assim, ele não teria esse impacto se a gente não tivesse conhecido já a Terra do Pete. A gente falou isso no review, né, que a gente fez lá do Age of Steel, né, e Rise of Cybermen. E esses 2 episódios, por sua vez, não teriam o impacto que teriam se a gente não tivesse tido Father's Day. Claro! Tá tudo interligado, entendeu? Né? Todo o arco da vida da Rose e a relação dela com a família, com a mãe e com o pai, e com o Mickey. E com o doutor. E com o doutor, não teria esse episódio... tudo culmina pra isso. A gente conhece as relações da Rose ele com é o Mickey, real ali. com o Pete, com a mãe. Sim. Entendeu? Até então tudo faz é o sentido. fechamento real. Depois a gente sabe que não, né? Que vai ter mãozinha. Ainda tem mais coisa que sai daí. Mas isso é bem depois, é bem lá na frente. Mas até então, essa é a conclusão de toda a era Rose. Essa é a primeira grande conclusão da volta da série. Sim, com certeza. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente tem ali o final da primeira temporada. Ele termina meio aberto, a regeneração, mas a Companion ainda tá ali, ele ainda é uma linha contínua. Nesse, tudo bem, a gente tem ali a dona aparecendo no último segundinho, mas a real é que, é maravilhoso. A gente pode até considerar a cena da dona uma cena pós-crédito, um epílogo. Porque o ponto final dessa fase da Rose é ali mesmo. Eu também acho. E essa é a primeira vez, tipo, a gente tá vendo... A Rose, desde que ela começou a viajar com o doutor, ela não parou mais. Não houve interrupção. Exatamente. Então, o fato dela sair, dela ir parar numa terra paralela em que não existe meios dela voltar, é de fato um final. É um ponto final que depois vira uma reticência. Mas até então ele é um ponto final. Total, super ponto final. E é bacana porque o começo desse fim se inicia de um jeito também super simples, né? Não, ninguém... É só o doutor e a Rose... Ninguém acha que isso vai acontecer. É só o doutor e a Rose indo visitar a Jack e passar um tempo sem fazer nada. Tipo, é o que ela fala, mãe, chegamos. E aí a Jack cumprimenta eles e tal. Até então, o meu entendimento é assim... Tá de boa. Eles não estavam indo pra aventura nenhuma. Eles só estavam a fim de dar uma parada. Tipo, vamos tirar uma folga na casa da tua mãe? Vamos. É isso mesmo. Isso, vamos entendeu? tomar um chá... Conversar com ela um pouquinho. Vamos ficar de bobeira. E beleza, acabou. Fim, depois a gente volta. E aí a gente começa a descobrir o mistério, né, desse episódio, o comecinho do mistério, que é a questão dos fantasmas, né? A tal Army of Ghosts aí que a gente tá vendo. Isso. Que a Jack fala, uns 2 meses começou esse negócio que os fantasmas estão voltando aí. A gente não sabe que fenômeno é esse, mas assim, eles estão... Dá um certo horário, os fantasmas voltam, o meu pai tá voltando, aí eles ligam na TV, tem tipo... É muito legal. Meteorológico de quando vão aparecer os fantasmas.
ou produto de limpeza pra fantasma. Tipo, tem de tudo. Você vê que o mundo já se adaptou a esse fenômeno, ele já virou tipo uma cultura até mercadológica, tipo, já tem produtos em cima disso. Já estão capitalizando em cima. Exatamente. Total. Então, assim, já entrou no imaginário do mundo. popular. Já entrou no inconsciente coletivo da galera. E a Jack em nenhum momento questiona isso. Não. Ela só acha super legal, porque pra ela tá sendo visitada pelo pai. Sim. E não sei o quê. E aí o doutor pergunta, pô, mas faz quanto tempo que isso tá acontecendo? Uns 2 meses. E assim, ninguém mais tá assustado. Né? Acontece o lance dos fantasmas, dado o horário, dura 12 minutinhos, todo mundo tá acostumado, continua vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo e acabou. E vida que segue. É muito estranho. O doutor já começa a levantar as anteninhas ali, porque tem alguma coisa acontecendo. Na hora, né? Quando ele vê, ele fala, vai dar bosta. Não vou conseguir. I can't catch a break. Exatamente. Aí ele já vai triangular lá os negócios, já vai querer saber o que tá acontecendo. Já rola as homenagens da cultura pop ali com cantar caça-fantasma. Cantar caça-fantasma e tudo. E nessa ele é pego por Torchwood. Que é uma coisa bacana também, porque também é a continuação dessa ideia que foi jogada lá em Tooth and Claw. Isso. E que a gente vê que nessa temporada, durante a temporada inteira, a gente teve Torchwood sendo jogado em algum pontinho, tipo, ou era o nome de algum lugar. Sempre tinha alguma citação, alguma coisa na parede escrita. A gente vê que a era do Russell, ele faz muito isso, né? Ele fez isso com Bad Wolf, ele fez isso com Torchwood, mais pra frente ele vai fazer isso com Vought Saxon. Que é bem legal isso, né? O Moffat também faz isso com a rachadura. Tipo, sempre vai ter essas coisas nas temporadas, assim, esses detalhezinhos repetindo até culminar no final. Porque isso se transforma num arco narrativo. Sim. Então, enquanto tiver tendo essa referência em uma coisa repetitiva, a gente sabe que tudo faz parte do mesmo arco, que vai culminar em algum lugar. Exato, então é legal porque cria expectativa. Eu gosto disso. E o bacana de a gente ter um envolvimento pesado de Torchwood nesses 2 episódios é que tem até a trilha sonora de Torchwood. Sim. Né? Aquele a música super Ed de Torchwood, né? O século XXI, você tem que estar preparado. Exato, exatamente. Pra quem não tá vendo Torchwood, ou, né, ou não tá afim, né, de assistir, a gente tá fazendo os reviews de Torchwood daí da primeira temporada. Vale super a pena. Sim, vale mesmo. A gente gosta muito de Torchwood e dá um outro peso. Quando você assiste junto com o Doctor Who, ele ganha um peso. As 2 séries ganham um novo peso. Porque elas completam, né? Sim. Tipo, a gente ficou ouvindo falar na segunda temporada inteira sobre Torchwood. Então é legal culminar em uma série que é um spin-off. Lembrando aí que o spin-off Torchwood, ele começa depois desse finale. Isso. Porque os eventos da primeira temporada de Torchwood, eles citam os incidentes que aconteceram em Canary Wharf, que é justamente aonde tem a Torchwood 1, que é essa Torchwood Londres, né? Isso, a Torchwood de Londres é a Torchwood 1. É a matriz, né? É a matriz dessa época, porque a gente sabe que a Torchwood, o Instituto Torchwood foi fundado lá ao final de Tooth and Claw. Rainha Vitória, exatamente. Isso, então já tá assim. Então a gente poderia dizer que a matriz real foi na Escócia. Verdade. Porque foi ali que ela nasceu, mas contemporaneamente falando... Edinburgh! É Edimburgo? Eu não sei. Não, eu não sei se é Edimburgo, mas tem a piadinha, né, que a Rose tenta falar em escocês e o doutor fala... escocês. Não, com sotaque escocês. Sim. E o doutor fala, não, para com isso. pelo amor de Deus. Mas contemporaneamente falando, a unidade principal matriz ali de Torchwood é essa em Londres ali, em Canary Wharf, que, como a Thaís bem explicou quando a gente estava assistindo, não passa de uma berrine britânica, né? É só um aglomerado de prédios Canary comerciais. Wharf é um centro financeiro lá de Londres, no leste de Londres. E é isso, é um monte de prédio. Que tem coisa burocrática. E nada mais justo que Torchwood tá nesse meio, né? Exatamente. E a Torchwood que a gente vê no spin-off é a Torchwood 3. Que é a de Gales, né? Que fica no país de Gales, ali em Cardiff. Sim. E, na realidade, o Davis até queria colocar essa Torchwood 1 lá. Só que aí, ele já tinha tido a aprovação da BBC pra fazer o spin-off. Aí o que ele fez? Vamos criar 2 matrizes diferentes. Sim. Uma em Cardiff e uma em Londres, porque a de Cardiff o gancho seria o lance da fenda, né? Exato. Que já foi aberta ali há algum tempo. Que é engraçado você falar esse lance da fenda ali em Torchwood, em Gales, porque a gente tem o episódio ali que tem os Guelph. Isso, The Unquiet Dead, exatamente, que tem a ver com essa fenda ali no tempo e tudo mais. O episódio se passa em Cardiff, né? Uma Cardiff do passado ali, do Charles Dickens e tudo mais. Isso. E nesse episódio, no primeiro Army of Ghosts, quando tem o lance do envolvimento dos fantasmas, a Rose se questiona.
será que não são os Gelf? Porque eles estão passando por algum lugar, eles estão passando por alguma fenda, a gente já viu Pode isso. ser eles. E o doutor fala, não tem nada a ver com Não, Gelf. não tem nada a ver com outra Gelf. coisa. E legal você ter falado dos Gelf, porque eu não, é algum jornal ou revista ou qualquer coisa da época, quando tava anunciando o finale aí, falou que por conta de Army of Ghosts vai ter fantasmas. Eles acharam que eram os Eles Gelf. acharam que eram os Tinha Gelf. uma conexão. Não era, não tem nada a ver. Não tinha. Mas, né? Não Podia ter. Não deixa de ter uma certa conexão, porque tem a ver Porque com Torchwood. quando a gente fala de fantasma e de Torchwood, a gente vai lembrar de Da fenda, que vai lembrar de Empire uma Dead, coisa leva a outra. Então, né? porque uma coisa, ela é tão bem amarrada essa época, que as coisas se conectam mesmo, né? Pois é. E logo que a gente chega em Torchwood aí, a gente conhece a Yvonne Hartman. Yvonne Hartman, que é uma personagem minimamente complexa, assim, ao meu ver. Porque você vê que ela realmente ama o que ela faz em Torchwood, porque pra ela trabalhar em Torchwood é tipo pagar com patriotismo. É isso. O tanto que ela ama o Reino Unido. É uma grande devoção à pátria dela, né? Exato. É como se fosse um serviço militar mesmo. Tipo, olha só, eu tô aqui servindo ao meu país. Eu tô servindo ao país. Sabe? E isso leva a um ponto, assim, que você vê quando ela tá sendo levada pra ser convertida, ela nem luta contra, ela fala, não, é do tipo assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer servindo o meu país, a minha pátria. Ou os meus países, o meu né? reino, o né? meu reino, é. Então, assim, ela tem esse senso de direcionamento, só que ela não é uma pessoa boazinha. Então, mas ela não é ruim também. Eu não consigo colocar a Yvonne como uma vilã ali. Ela é um personagem meio inescrupuloso. Ela é... Tá. Eu colocaria ela num espectro meio neutro. Porque ela não é má. Você vê que ela não... Não, má, ela não Ela não chega... Por exemplo, de fato. Tem uma hora lá que assim, eles estão observando o doutor e eles conseguem pegar e desmaterializar a TARDIS pra dentro de Torchwood. Ali no Canary Wharf. Isso. Contra a vontade do doutor. Tanto que ele fala, nossa, estão levando a gente. Aí a Ruther fala, minha mãe tá aqui dentro ainda. Aí rola aquelas piadinhas. Tem muitas piadinhas de, eu tô levando a minha sogra, né? Tô levando a mãe da Companion. Ó, você que cuida dela, hein? Eu não vou ficar cuidando da minha mãe, né? Aquelas piadinhas bem engraçadas, assim. E aí você vê, quando ele sai, os caras estão a gunpoint, assim. Eles podiam atirar nele. Tanto que a Ruther fala, doutor, eles estão armados. Ele fala, sim, e é aí que eu ganho. Porque se eles atirarem em mim, o errado são eles, né? Exatamente. Se eles atirarem em mim, eu regenero, whatever. Mas também não é... mas também não é assim. Não é assim, é que ele confia mais na capacidade de argumentação dele, né? Sim. De conversar ali. E nessa hora, quando ele sai, você vê que a Yvonne começa a bater palmas, você vê que ela não é agressiva quando ela falou, valeu, porque se não fosse a sua existência, eu não teria esse trabalho. Porque Torchwood só nasceu pra investigar você. O famoso doutor e a TARDIS, e a Companion. Ela falou, cadê a Companion? Sempre a Companion. Ele puxa a Jack e fala, essa aqui é a Rose, que ela olhou no vórtice e ela envelheceu 57 anos. Essa foi Mas boa. eu tenho só 40. Ele, claro. né? Tipo, cara... Vacilo, ela tem 40 mesmo. Tipo, muita sacanagem. E o lance é que o que eu não gostei da Yvonne é que ela é autoritária no seguinte sentido. Se alienígena é nosso. Sim, então, mas esse é o motto da Torchwood, né, cara? Eu sei, mas então, o doutor é um alienígena, né? Esse é o problema. O fato de eu estar falando que eu não enxergo ela como uma vilã não faz ela ser gostável, muito pelo contrário. A personagem ela é criada pra não ser gostável. Não, ela não é gostável. Mas por isso que eu falei que é complexa. Mas ela não é má. Ao mesmo tempo ela não é ruim. É complexo mesmo. Ela é uma... É que não é militar, mas ela é uma militar quadradona, cabeça dura, entendeu? Isso. E aí eles chegam ali em Torchwood, é aquele instituto super amplo, tem um monte de coisa alienígena lá no meio. Burocrático, tem depósito de caixa. Tem a galerinha que trabalha ali, né, só digitando o tempo inteiro. Que é um ponto importante do episódio também, porque a gente vê ali que, ao começo, tem uma atriz que a gente vai ver bastante, chamada Freema Agent. O nome dela é Freema! Qual o lance? Ela aqui não está fazendo a Martha Jones, ela está fazendo a Odeola Jones, talvez? Adeola Oshodi. Oshodi, Isso. Que é uma prima... É a prima da Martha. A família Oshodi é prima da família Jones. Da família Jones. Exato. Porque a gente vê ali que essa personagem ela vai morrer, então não pode ser a Martha mais. Não tem como ser a Martha. Mas é a mesma atriz. O que é muito interessante porque nesses episódios, nesse two-parter, a gente vê o Tennant com as 3 atrizes que fazem companion dele. Isso, todas no mesmo episódio. A Rose aparece com a Billie Piper,
A Freema aparece fazendo a Odeola. Outro papel. É outro papel, mas é a Freema. É a Freema. E ao finalzinho a gente tem ali a Catherine Tate fazendo a dona. A dona, por tipo 1 segundo. Mas, sim, no mesmo episódio, as 3 Companions da Era Tennant. É bem legal. As 3 atrizes que fazem Companions, Isso, né? Porque a Odeola não é Companion. A Odeola não é Companion, mas ela é, sim, a prima da Martha. E aí, estão lá, né, nesse trabalho de escritório, as coisas rolando em Torchwood, como se fosse um dia normal. As coisas ainda não estão completamente fora do controle. É um dia normal no escritório. Sim, qual o lance? Os fantasmas que aparecem são uma consequência de uma coisa que Torchwood faz. Assim. Eles têm uma máquina lá que eles ficam ligando e desligando pra... Que tem uma alavanca. Porque eles... A alavanca é importante. Sim. Eles estão... Tem uma coisa lá que eles não conseguem entender, que é um domo, assim, uma esfera. Isso. E que o cientista lá fala, né? É muito estranho, porque esse negócio ele não existe. Ele não tem massa, ele não ocupa nada no espaço, ele não era pra existir, ele não existe efetivamente. Ele é algo impossível. Mas a gente tá aqui vendo ele. E aí, na hora de estudar esse troço, eles ficam usando essa alavanca, e isso faz com que fiquem aparecendo esses fantasmas. E, eventualmente, eu acho que Torchwood também começa a capitalizar isso, porque eles têm uns horários e tudo mais. Sim. Então era tão um dia normal que eles já tinham feito ali o turno dos fantasmas, os companions, os funcionários, eles já estão ali... Você vê que a Odeola com o carinha, eles estão se pegando, né? Sim. Aí ela falou, tá rolando um flerte fatal. Vamos ali no cantinho, Vem pegar um café aqui, Vamos pegar um café, wink, nod, né? E aí eles vão lá se pegar, e você vê que a Ivone, ela é a chefona ali. Sim. Ela mesmo fala, eles acham que a gente não tá notando, que bobinho. Tipo, tá na cara que eles estão se pegando, e tá de boa, e tudo entendeu? bem. Tipo, ela não tá ligando porque it's not a big deal, é só mais um dia de trabalho burocrático em Torchwood. E aí, quando a Odeola leva o cara lá pra cima... Começa a bosta. Começa a porcaria. É cima ou é baixo? Acho que eu entendi que era lá em cima. Na minha cabeça era no mesmo andar. Se duvidar, é no mesmo andar, sei lá. É porque dá pra entender que é uma parte que tá meio que em reforma. E aí a gente descobre que tem reforma também. A merda. Não, porque aqui tem reforma, acho que os caras não estão aqui. Vamos aqui, chega mais. E ela fala, mas ela fica meio com vergonha, né? Ela fala assim, a gente vai se amassar aqui mesmo, né? E aí fica aquele diálogozinho assim, meio... eu quero, bobeira, mas você não quer. Divertido, é uma cena divertida. É uma cena divertida. Ali, eles ainda estão agindo normalmente, como pessoas normais e tal, e pá. E é nessa hora que as coisas começam a ficar estranhas. Porque ali no meio do plástico, tem uns vultos, né? Tem uns vultos. E um desses vultos é um Cyber-Homem. Claro. Um ciborgue, né? Não, ciborgue não. Ciborgue não. Já falei. Ciborgue não. Quer traduzir Cyberman? Cyber-Homem, Cipá, Homem Cibernético. Ciborgue não, porque são coisas diferentes. Não é esse o ponto. É que Homem Cibernético não vai caber na dublagem. É que Homem Cibernético é muito coisa dos anos 50, tipo... Homem Cibernético. Enfim. Versão brasileira. Versão brasileira, Gota Mágica. São Paulo. Tipo isso. Enfim. A gente tem um Cyberman ali, e depois que a gente tem essa aparição dele, as pessoas que voltam esquisitas. O comportamento já mudou. E voltam com o EarPod piscando direto. Porque eles já estavam usando. Isso. Mas ele volta bugado também. O comportamento deles já tá super estranho. Tá mesmo. Eles não estão mais aquela coisa solta. Tão robóticos. Eles já estão mais... Isso, robóticos. eles estão meio robô, assim. E você vê que eles não esboçam mais um sorriso. Sim. Eles ficam bem estranhos, mas ninguém nota. Porque ninguém presta atenção no funcionário, né, gente? Não, mais ou menos. Porque Torchwood, segundo a Ivone, ela decora o nome de cada um deles. O nome é importante. Porque é uma empresa de família. Tá. É uma organização familiar. Né? Não, pode até ser, mas mas essa coisa de chamar pelo nome... Então, mas é porque aquele lance... É porque era só mais um dia normal. Ninguém tava de bandeira levantada assim pra tomar conta, entendeu? Exatamente. E aí, beleza. Enquanto tá ali a Ivone fazendo esse tour meio forçado com o doutor e com a Rose, entre aspas, que é a Jack. A Rose, de verdade, tá dentro da TARDIS que tá sendo guinchada. E aí o doutor tem uma hora que ele olha assim, ele dá meio que a piscadinha moral nela, tipo... tipo assim... Cuidado, vai investigar, fica de boa. E a Rose não consegue, né? Porque é o instinto de companion, tá certo. Ela caça o papel psíquico, caça um jaleco qualquer lá em Torchwood e tenta pagar de cientista. É um plano inteligente. Porém... Só que o problema, e isso é muito maneiro, a gente descobre ali com o cientista principal que as pessoas de Torchwood, elas têm um treinamento básico
pra resistir à influência do papel de apetrechos psíquicos. Não só o papel. E aí, na hora que ela tenta dar carteirada do papel psíquico, o que acontece? Ele fala, ó... Ah, muito esperta, mocinha. Acontece que a gente já não cai nesse truque, a gente já conhece esse truque. Só que ainda tem um outro player nessa história. Tem várias coisas acontecendo aqui. Infiltrado ali, escondido, um moço. Ninguém menos... Ele mesmo. Que o poderoso... Mickey Smith. Aquele que todo mundo fazia pouco, mas Sim. que é um personagemzão do caralho. E ele já chega com uma atitude que eu acho incrível. Espião, cara. Ele chega assim, tipo, ele tá atrás do cara, aí a Rose vê ele, aí ele... Ele já tá na missão. Ele já fala pra ela ficar quietinha, já faz o joinha ali pra ela, de novo, enquanto o doutor, a Rose e a Jack... Eles já estavam lá... Estão começando a investigar... há um tempo já. A galera do mundo de Peach já tá investigando há um tempão. Porque lá no universo paralelo do Peach, depois a gente vai descobrir, a coisa já rolou. Na verdade, não rolou. Quando ia começar a rolar, as pessoas da Nação Livre ali, Nação Unida do Reino Unido, que não é reino, das Nações Unidas, sei lá. República da Inglaterra, República dos, eu não sei. Dos cidadãos, não fala assim. Eles veem o que Torchwood tá fazendo e derrubam Torchwood. Isso, então a Torchwood já nem mais existe direito. Na verdade, a gente vai ver no final que a Torchwood existe, mas não é igual, não é a mesma Torchwood. Não é a mesma, não. Porque ela não é vinculada à coroa, porque não tem coroa. Isso. Né? Mas enfim, antes de começar... São outras origens, provavelmente. Ou tomou outro rumo. Tomou outro rumo. Né? O que acontece, inclusive a gente descobre também que a presidenta desse país é a Harriet Jones. Exato. E aí o doutor fica meio puto, né? Ele fala assim, ele tá com um rancinho dela. Se eu fosse você, eu ficava de olho nela, viu? Ele ainda tá meio com rusa. Mas o Pete explica que eles estão numa era de ouro lá. A única coisa que tá acontecendo de estranho é que tá rolando um aquecimento, né, global. Então, e aí o doutor fala, é porque vocês estão o tempo todo indo e voltando de um universo pro outro, não pode fazer isso, Dá problema, tem porque consequência. Sempre que você passa, você arromba mais ainda o buraco que vocês estão fazendo. Isso. E isso tá causando problema no mundo de vocês. Para de fazer isso. Essa explicação ele dá até lá no primeiro episódio do arco, né, o Army of Ghosts, que ele tá lá com a Ivone. E a Ivone tá fazendo os fantasmas aparecerem o tempo todo e o doutor não tá gostando nada disso. Mas ele ainda não sabe que tem a ver com a Terra do Pete. Não, ele ainda não sabe, mas ele explica, né? Eu gosto dessa explicação que ele dá, que é uma explicação muito visual, que ele quebra o vidro, ele faz um furinho no vidro, ele fala assim, ó, tá vendo isso aqui? É um furinho. Isso aqui é só o furinho, mas olha aqui as rachaduras que ele ocasiona. Uma hora ele racha. E isso aqui... Uma hora vai dar problema. Quer ver? Pá! E ele quebra o vidro dela. Muito gráfico, né? Caraca. O 10º Doutor não tem muita sutileza, né? Quando ele quer provar um ponto, ele prova. Ele chuta o pau da vaca ali. Enquanto isso, né, ele já descobriu que a Rose tá lá com a esfera, com o cientista. Na verdade, todo mundo é descoberto ali, porque quando a Rose é descoberta, o carinho cientista liga pra Ivone, aí toda hora fala assim, vai valer a pena, valeu tentar. Por quê? Essa que é a Rose de verdade. Aí mas quem é essa aqui? Essa é a mãe da Rose. Ela tá viajando com a mãe da Companion agora? Não. Na hora que fizeram uma biografia minha, não bota isso não. Não bota isso não, eu tenho uma reputação a zelar. E aí a Ivone fala, bom, já que você tá aqui, vem comigo. E ela mostra a esfera pra ele. E aí ele olha, essa hora é muito analisa... maneira. Nessa hora que a gente descobre que ela não tem massa, que ela não tem nada. Aí ele fala assim, olha, é uma esfera impossível. Eu já ouvi falar, mas não achei que fosse possível. Nunca vi. Ele fala que é uma máquina de viajar no vazio. Isso. Né? É uma máquina do vazio. Mas o que é isso? Uma nave do vazio. É uma nave do vazio. Mas pra que ela serve? Pra viajar no vazio. Mas o que é o vazio? O vazio é o espaço entre as realidades. O que, se você é leitor da DC, você pode conhecer como a sangria. Isso. Né? A gente tem aí em Stormwatch e Authority, a gente vê muito a sangria sendo mencionada, a nave deles boia na sangria. Isso. E basicamente essa nave faz isso. Ele fala, ela é feita para atravessar o nada. Esse nada, esse vazio que tem entre as realidades. Mas o que é isso? Ele, vazio, na verdade, é como o meu povo chamava. Mas os Eternos chamam de... Ele fala um outro termo. Ele fala outro nome. E tem pessoas que chamam de inferno. De inferno, porque você não mora nesse vazio, você não vive nesse vazio. Não tem nada. Ele fala, não tem tempo, nada, não tem espaço, vazio. Não tem som, não tem nada. Vazio. Ele é a total ausência de qualquer coisa. Isso, tipo, não tem como. E é pra estar ali no vazio mesmo, não é pra
pra uma realidade entrar na outra. Não pode ter esse vazamento entre uma realidade e outra, porque isso vai causar problema. Essa cena é bacana porque... o vazio, ele vai vazando, né? O vazio vai vazando. Né, os Eternos, eles são muito citados em Universo Expandido, e ele fala abertamente, os Eternos chamam de outro nome, o meu povo chama de outro nome. Tipo, isso. É legal. A gente tem várias coisinhas de série clássica aí, Universo Expandido, aparecendo aí nesse arco. Tem uma hora que a Rose sai da... Tem referência. Quando a Rose sai da tarde, a gente vê um sarcófago que é feito pra... Porque assim, qual é o lance? Se é Alien, é nosso. É nosso. E a gente sabe ali que em Pyramids of Mars, ali o arco do Quarto Doutor, um arco muito bom, inclusive, sim, a gente descobre que os deuses egípcios são, na verdade, de Marte. Então aquele seria um sarcófago marciano jogado ali. Muito legal, né, cara? É bem sutil. Se você pisca, você mal vê. Sim. Mas é legal, tá ali, né? E aí, nisso, tá ali o Mickey com a Rose e o cientista lá embaixo. E o doutor tá lá em cima, lá com a Ivone, com a Jack. E por enquanto nada está acontecendo. Porque nessa hora assim, ele vai lá, explica que a nave volta. Só que aí a merda é isso, porque na esfera, a gente depois vai descobrir o que tem dentro da esfera. Ainda não é agora, porque a gente primeiro vai ver o Cyberman. Porque na hora que tá agendada pra mais uma ocasião lá, como é que chama? Turno. O turno do... Isso mesmo, fantasmas. É o turno dos fantasmas. O doutor fala assim, cancela. Não faz. Aí ela, por quê? Ele falou, vai dar merda. Não vai, vou fazer. Aí ele, Não, tá bom. Você quer fazer? Então faz aí. Aí ele senta... Faz aí. Aí a Odeola, que já tá robotizado, começa a contar. Aí ele, tô esperando. Ele vai fazendo umas caras, tipo, vai aí, você não é fodona? Ele tá bem solto nesse arco, né? Eu gostei. Quando bate o 1 da contagem regressiva ali, que seria o último, ela fala, não, para. É bom valer a pena, né? Então, assim, ele já tá querendo para essas ocasiões, porque ele tá vendo que a intenção desses fantasmas não é boa. Não pode... É uma coisa que eventualmente vai dar uma merda, então é melhor parar. Porque ela fala assim, a gente já fez 1000 vezes e não deu nada. Ele falou, sim, mas não faz a 1000ª, porque vai que dá merda nessa. Isso, pelo amor de Deus, gente. E eu vou te falar que até ela é até meio irresponsável, né, nesse sentido, a Ivone. Então, mas eu acho que é mais uma questão de... É um empirismo exagerado, do tipo... o experimento, Eu fiz 1000 vezes e não deu problema, não vai dar problema agora. Eu acho que sim, porque é uma causalidade, tipo, não era pra acontecer mesmo. Entendeu? Então... É um erro aquilo ali. Mas é nessa hora que eu julgo ela um pouco também, sabe? Tipo, caramba, você lida com coisas aliens, você sabe que elas podem ser perigosas. E você inclusive, ela tem tecnologia que nem deveria estar ali naquela época. Ele fala do negócio de partículas, tipo, caramba, você tá mexendo com coisas que não é pra mexer. Mas se é alien, é deles. E você fica... Tortured. Se é alien, é nosso. Exatamente. Tinha que ter uma propaganda, né, de Tortured. Com esse slogan. É uma instituição secreta. Em tese. Então, assim, por isso que eu acho um pouco inconsequente da parte dela. Porque ela ainda não sabe o que tá acontecendo ali, entendeu? Então, não sei. Mas, enfim. Até então, eu acho que ela até deixaria de fazer. Só que o que acontece? Como já tem gente dentro cybermanizada, porque assim... Não é nem mais só a dupla que virou pré-Cyberman, que o Ju é um pré-Cyberman, ele não tá full convertido, mas ele tá... É como se fosse um estágio pré... É como se fosse... Não é nem evolutivo. Pré-upgrade. É pré-upgrade. É como se fosse um Roboman, só que do Cyberman. É assim. Isso. Ainda não tá com carcaça, não tá com carapaça, aliás, ele tá só com o corpo humano, mas ele tá sendo controlado mentalmente já. Aham. E aí, qual é o lance? Eles já fizeram outros, porque tem uma hora que a já tá Aldeola, rolando já. Ela chama um outro cara, fala, vamos ali. Aí o cara vai, ela robotiza ele também. Isso. Então, assim, já tá minado por dentro. E tem uma hora que a Ivone vai dar uma ordem lá pra eles e eles não obedecem. Então, é justamente nessa hora, porque ela manda parar, aí ela eles para não a princípio. Só que depois, como ela não é mais ela continua fazendo o processo ali da contagem, e aí que dá a merda. Porque a gente descobre que os fantasmas, na verdade, são os Cybermen da Terra do Pete. Isso, eles estão meio que ainda não em sua forma completa, mas eles estão vindo. Aquilo que a gente via, o bicho vindo. Que a gente via e assumia que eram fantasmas, era como se fosse o... Não é bem o eco, né? É como se fosse o eco que tá para vir, assim. É uma energia residual deles tentando passar e não conseguindo. Exatamente. Né? Não diria que é um eco, é uma energia residual deles ali. É estranho porque eles não tinham deixado resíduo ainda, né? É o comecinho da energia. É isso. Enfim, a gente tem nesse meio dessas cenas todas, a gente vai ter uma hora que o doutor ele vai passar pro mundo do Pete, aí ele vai conhecer adoro isso. Ele vai ele vai ver o Pete lá na Terra Paralela. É muito legal. Que é até a hora que a gente descobre o da Harriet Jones e tudo mais. E eu gosto que ele dá uma de cupido, né? Fala assim, Pete... É que ele precisa da moeda de troca, né? Ele precisa da moeda de troca pra fazer o Pete lá ajudar. E voltar pro outro universo. Aí ele fala assim, não sei se você sabe,
Mas a Jack no meu universo tá viva, viu? E você não tá lá. E você? Você morreu. Olha só. Não é minha Jack. Ele, mas... É muito bom que assim, o doutor ele caga porque ele mesmo falou. Porque lá atrás, quando a gente vê o mundo de Peach a primeira vez, ele fala assim, Rose, ó, não é seu pai, hein? Não é sua mãe, hein? Não é sua mãe, Pelo amor de Deus, não vai confundir. Aí nesse ele fala... É que ele já largou o foda-se, né? Já. Porque ele viu que, mesmo ele não sendo pai dela, o amor é o mesmo e tal. Claro. Aí ele, ó, seguinte, vai lá. Não tem problema, não. Vai lá, cara. Os dois solteiros. É uma cena muito bonitinha quando eles se encontram. Porque a gente tem ali ela... Quer dizer, é bonitinha, mas como tem a Camille Kuduro, fica engraçado também. Porque, afinal das contas, é a Camille Kuduro. É, que ela fala assim... É ótima. Ele, deu certo na minha terra, eu sou rico. Eu não me importo. O quão rico? Muito rico. Não me importo. O quão muito rico? Muito boa. Sim. É maravilhoso esse reencontro, mas... antes, né, tem aquela coisa toda rolando por lá. Que isso é uma coisa... Uma cena bonitinha no meio de uma bosta, no meio do pega pra capar porque, já. Assim, esse tio Parter, a real, é que ele é várias merdas acontecendo ao mesmo tempo. Porque assim, um episódio já seria... núcleos, né? O episódio já seria perigoso o suficiente se fossem só Cybermen. Se fosse uma invasão de Cybermen. Isso. Só que aí, junto a isso, foi qual o lance? A gente descobre o quê? Quando vem o Cybermen, o doutor ele chega e questiona eles. Fala assim, e aí? Como cacetes vocês conseguiram essa nave do vazio pra cruzar pra cá? E aí o Cyber Leader fala, não, mas... A nave não é nossa. A nave não é nossa não, senhor. Aí, eu não tenho nada a ver com isso. Não, patrão, essa nave não é nossa não. Não tenho nada a ver com isso. Aí, como assim? Então como é que vocês passaram? Não fui eu quem trouxe. Aí ele fala, não, seguinte, essa nave tava aqui... É que o meu Cyber é super prolixo. Não, assim, essa nave tava aqui e ela fez esse... É que nem quando a gente tá andando na chuva e empoça água, a gente aproveita a passagem do ônibus, sabe? Que ele levanta a água, a gente vai junto. Isso. Ele fala assim, ó, essa nave ela fez um vácuo, assim, ela fez um caminho pra gente... A gente só usou o caminho. Essa nave do vazio, ela foi o bandeirante. Ela capinou pra gente, a gente só passou na área livre. Aí ele fala, então pera, tem uma coisa que não tá fechando. Se não for vocês, de quem que é essa merda? E aí... Aí é legal. Aí é assim, da cena, se fosse uma cena de desenho, não tem como ficar pior. E fica. Lógico que porque tem. Porque a Sempre nave, tem. a bola abre... E de dentro sai só a pior coisa depois de um Cyberman. A melhor coisa depois de um Cyberman. Depende do ponto de vista. Os Daleks. Exato. E nessa hora quem tá lá é a Rose e o Mickey. E assim, o cientista ela já conhece os Daleks, né? Ela muito já é amiga deles. Que ela fica com e a velha conhecida deles. Ela fica com um cagacinho. Lógico. Mas a real é que... Lógico. Ao passo que ela tem o cagacinho, ela sabe peitar também. Isso é muito bom. Eu gostei muito disso, que ela sabe peitar. Ela fala, eu conheci o Imperador. Não, né? ela fala assim, vocês já ouviram falar do Imperador? Aí é muito bom que eu não sei qual dos Daleks é, eu acho que é o... Acho que é o Tai? É o Tai? Acho não que sei. é. Ele fala com uma vozinha tipo... O quê? O Imperador tá vivo? What? Não, ele vai falando assim... The Emperor's alive. The Emperor? Aí ela... Sim, tava vivo. E eu matei. Quê? Quê? Não, e é muito legal porque ela tem essa conexão muito forte já com os Daleks, porque ela despertou o único Dalek que tinha lá. Ela fez um na Dalek ter primeira sentimento. Temporada, exatamente. Ela matou todos os Daleks. Isso. Não, é muito então, bom assim, que... eu já conheço vocês, eu sei como vocês funcionam, eu sei que tem uma meleca aí dentro. Ela tá peitando tudo. Mas é muito bom que ela vai cantando de galo com... eu que fiz. Mais ou menos. Mais ou menos. Foi a força da tarde que fez. Tudo bem, tava no seu corpo? Mas a mão... tudo bem. Inclusive até mostrou, né, a cena que ela encosta, no comecinho, né, no Dalek. Porque assim, o Bad Wolf, ele é um ser meio... Ele é feito da energia da tarde no corpo da Rose. Né? Mas é muito engraçado que ela fala como se tivesse sido ela normal, assim. Lógico! Tipo, cheguei da C&A, encostei e virou pó. Não é bem assim. Mas não. claro que o Dalek não precisa saber disso, né? Não, ela já vai botando a banca, eu acho maravilhoso. O Mickey ali vendo tudo, é muito se bem bacana. que esse lance é que, na verdade, ela fala várias coisas. Ela fala assim, você é um Dalek. Ela é mesmo, eu sei o que é você. Inclusive, por que seria tão normal uma humana saber o que é um Dalek e saber o que vocês fizeram na Guerra do Tempo? É muito bom que o Mickey... Não, eu sei também. É o name dropping, super sabe? É o name dropping, né, ali o tempo todo. Guerra do Tempo, não sei o que lá. E aí eles começam a ficar... Mas é inteligente, é pra ganhar tempo isso. Lógico, ela tá ali ganhando tempo. E eles meio que... eles trancam eles na sala e não deixam eles sair. Tipo, começa a ameaçar, a gente vai te matar. Aí ela fala assim, vocês vão matar? Sabe quem que tá comigo? É um nome que vocês conhecem, hein? Ela fala assim. Não, é que eles estão... Na hora que eles falam com o Cyberman, o doutor passa no fundo. Quem é aquele ali? Aquele aí ali... ela fala que é o doutor. É, o doutor. Tem uma hora também que eles falam assim pro cientista, pra eles, né? Qual é o mais descartável? Não tem isso. Horrível, aí né? eles se botam dentro de frente isso, e eles sugam o conhecimento deles
do carinha, na verdade, pra saber o que tá acontecendo. Porque eles não estavam a par do que tava rolando ali. Não, eles estavam dentro da esfera. Exatamente. Não tinha como saber. E aí eles falam assim, então já tem uma invasão em curso. Não é só a gente. É tipo assim, puta, chegamos na festa dos outros já. E é dessa raça... Chegamos depois. E é dessa raça inferior desses Cybermen. Lógico, pra eles é uma raça inferior. É que tudo é inferior pra eles, né? Pois é. Tanto que a gente vê que tem uma hora que o Cyber Leader chega a oferecer uma trégua. Ele fala assim, seguinte, vocês são Daleks, a gente sabe de vocês, nós somos os Cybermen, por que a gente não se junta com vocês, a gente faz uma armada só? Porque as nossas tecnologias juntas iam fazer o melhor de todos os upgrades. Aí o Dalek fala, pau no seu cu robótico. Eu não vou dobrar o joelho pra ninguém. Até porque eu tenho joelho. Fala. Até porque eu tenho só essa saia gigante. Só né? tentáculo. Não, ele fala assim, o quê? Pra aliança o caralho, eu vou ficar me juntando com escória, com gente que não é perfeita? E aí ele ainda fala assim, um Dalek consegue destruir todos vocês. É que ele fala assim, nós temos um exército. Ele fala, sim, e nós temos 4 Daleks. E com um a gente matava todos vocês. Nós somos não sei quantos milhões. E vocês são quantos? 4. E um só daria a conta. Fácil. Não, essa hora é a hora do Sassy Dalek contra Sassy Cyberman, né? Não, esse assim, diálogo... Aí fica uma homenagem aos meus amigos Telo, Caio e Rodrigo, que é The Library is Open ali, né? Pra caramba! Porque, tipo, o Ocleans vai pro Cyberman e fala assim, pro Dalek primeiro, aí, Dalek. você não sei o que, aí... vocês não têm estilo. De estilo. Aí o Dalek, mas Daleks não tem estilo. Aí não tem senso de estilo. Aí o Cyberman, mas isso é óbvio. Aí ele, não, mas tudo bem. Mas tem uma coisa que os Cybermen fazem melhor que os Daleks. Ah, é mesmo? O quê? Morrer. Maravilhoso. Tem um momento vocês ganham em uma coisa. O quê? Em morrer. Em morrer. Fica essa troca de ofensas maravilhosa. Então, mas isso não é muito as discussões do próprio fandom no tipo, quem é melhor? Cyberman ou Dalek? Exato, o tempo todo. Até porque, desde sempre, na história de Doctor Who, na TV, a gente não tem Dalek e Cyberman no mesmo episódio assim. Na verdade, isso nunca aconteceu. A estreia... a gente tem, em Universo Expandido tem. Juntos, em Universo Expandido tem, óbvio. Em TV, mas digo, em TV, a gente nunca tinha visto. A gente já tinha visto Daleks e Cyberman no mesmo arco, que é justamente em Five Doctors, mas eles não interagem, eles estão em áreas diferentes, momentos diferentes. Interação direta entre Dalek e Cyberman é a primeira vez aqui. É a primeira vez, e você sabe que lá em 1967, a gente tá falando de série clássica, assim, segundo o doutor ainda, eles queriam porque queriam fazer uma história de Daleks com Cyberman. Aí o Terry Nation virou e falou assim, não. Então, sabe o que o Terry Nation ele foi? Não quis. O Terry Nation foi esse Dalek, que falou assim, vamos fazer uma aliança? I bow to no one. A gente vai fazer uma aliança? Aliança, o caralho, meus personagens são muito melhores que essa merda. Eu sou melhor? Eu vou. Sai fora. Faço um alien mó maneirão, aí na carapaça toda maneira pros anos 60, você bota um cara numa máscara com um buraco, com um radiador. Não, o Terry Nation não meus quis. Daleks não se misturam com isso não. Aí, anos depois eles misturam. Os meus Daleks já tiveram até na telona. Vocês, né? Teve filme de Cyberman? Não teve. Se tiver com o terceiro, talvez tivesse. Com certeza. Mas não teve, rapaz. Não, acho que nem o terceiro, porque era The Chase. É verdade. Não ia rolar, infelizmente. Então, assim, é isso. Fica essa troca de ofensa. É maravilhoso. Os diálogos neste episódio inteiro são maravilhosos e são tocantes porque são reencontros. É o reencontro dos... o primeiro encontro, Dalek e Cyberman. O reencontro, entre aspas, de Pete com a Jack. E é muito legal porque são da Rose com o Mickey. São versões melhoradas de cada um deles, né? Então, assim, eu acho que em termos de diálogo, de reencontro, é muito rico. Sim, nesse sentido. Com certeza. Sabe, a Rose, na hora que ela vê o Mickey, ela fala, é tão bom ver você. Ele fala, é bom ver você também. Tipo, existe um vínculo emocional forte. Não, e você vê que, tipo, o fato de eles não estão mais juntos como namorados, isso não diminui o amor que um sente pelo outro. Não um amor. Eles são amigos de infância, gente. Querer se pegar. Não. Você vê que tem uma hora que quando o doutor aparece na tela, o Dalek fala assim, opa, o coração dessa aqui acelerou. Aí o Mickey, tá bom, conta novidade aí. Do tipo, ele já tá de boa, ele já entendeu? Sabe. Ele tá vivendo bem lá no universo paralelo. Pois é, não, né? Ele tá de boa. Na Terra do Pete ele virou um herói que ele nunca tinha, quer dizer, que ele tinha começado a ser aqui. Ele tinha começado aqui já. O Mickey é um puto herói, cara. Porque ele já tinha essa base que ele levou pra lá e foi reconhecido. Vamos lembrar aí de uma forma que ele não é que se não aqui fosse na meio Mickey, meia, né? Se não fosse o Mickey, não teria Bad Wolf. Porque quem abriu na marra o painel da Tardes foi o Mickey com o caminhãozinho dele. Mano.
vai brincando. Não, nossa. É um conjunto, todo mundo o ajudou. Mickey é muito importante. Então, e é muito importante e ele tá super bem nesse episódio. Exato. E ele esconde a arma gigante embaixo lá no negócio. Que é isso, cara? O trabucão, rapaz. Dessa arma, bicho. É muito importante a gente ter esses personagens todos juntos de novo, porque, por exemplo, a gente tem o primeiro grande expurgo de Dalek ao final da primeira temporada com o surgimento ali do Bad Wolf. Como o Bad Wolf surge? A Rose olha no coração da TARDIS. Como ela faz isso? Quando o Mickey e a Jack arrancam o painel da TARDIS. Tá tudo interligado. Já nesse segundo expurgo aí, quem a gente tem? Justamente esses personagens. Os mesmos personagens e acrescentando a galera do outro universo. Que tem o carinha lá que é amigo do Rick, o Jake, a gente tem o próprio Pete. Sim, e tem toda a brigada daquela galera lá que anda com o Mickey. Que são os Preachers, Sim. A gente tem, inclusive, ajudas ali de lugares que a gente não tava esperando. Porque a Yvonne Hartman, ela foi convertida. Sim, né? ela a gente foi tem convertida. Ali, ia ser a Jack e ela. A Isso. Jack consegue fugir. Ela dá uma corridinha ali, já vai pra escada. Enquanto o doutor tá na terra do Pete ali rapidinho, ela tá se desvencilhando e saindo ali, eles se encontram depois. Isso. Mas a Yvonne, ela é convertida. Ela é. Só que a conversão dela, como é feita às pressas e tá... É uma conversão feita às pressas, no meio de um pega pra capar entre Dalek, sabe? É uma bagunça, e que gente passando pro universo, passando pro outro. E o lance dela, a força de vontade dela de servir a pátria, não sei o quê, é tão forte muito que forte. a conversão não consegue abafar tanto. Isso. E tem uma hora que você vê que ela tá tirando em Cybermen. Ela impede que o Cybermen avance um pouco. Eles avançam, mas ela impede um pouquinho. Mas ela dá uma segurada. E ela ali. chora, né? Você vê que aquela lagriminha... Isso é foda. A lagriminha Isso na é foda máscara do Cybermen, ela ganha um outro significado, porque realmente escorre uma lágrima dali, né? Eu acho que uma das coisas mais legais sobre o Cybermen, na verdade, é esse lance da lagriminha. Porque os olhinhos dele tem essa bolinha embaixo. Nem sempre teve época que não teve, mas... E eu acho uma inversão de valores muito louca, porque se os Cybermen são justamente os caras que não têm sentimento... Pra quem não tem sentimento, eles têm esse lance da lágrima. Eu acho a Bill também teve o lance da lágrima. Que a lágrima escorreu. Isso. O modelo dela não tinha lagriminha, mas ela fez a lágrima, né? Isso. É porque eu acho que isso no design é meio que... É quase que um sadismo, assim, sabe? Isso, é sadismo. Eles não têm sentimentos. Então, só de sacanagem, a gente vai botar aqui no design uma lagriminha. Eu sinto que é uma coisa até meio sádica mesmo. Vindo deles próprios, né? Dos próprios, sabe? Em algum momento, na hora dos upgrades dele, das atualizações, eles resolveram botar. Porque a gente sabe que o Mondasiano não tinha. Não tinha. Não, veio não até depois teve só. Isso. E tem hora que tem, hora que não tem. Isso. Mas enfim. Outra coisa bem legal é que a gente descobre que esses 4 Daleks não são quaisquer 4 Daleks. Um deles é preto, eu acho lindo o design preto do Dalek, que geralmente é um rank maior. É porque dependendo do grupo de Dalek, alguns têm função, né? Nesse caso, a função deles é igual. Né? Que o doutor fala assim, porque na hora que eles saem, aí tem uma hora que tá todo mundo junto, o doutor encontrou a Rose e tal. Ele tá. É muito engraçado que tá assim, tá Mickey e Rose e um cadáver no chão. E aí chega o doutor. E tá um monte de tem 4 Dalek em volta. Aí você pensa, o doutor se abala? Não, ele chega assim. Ô, Rose, beleza? Mickey, pô, quanto tempo, cara? Ele, e aí, meu patrão? Saudade, mano. Aí o Mickey, e aí, meu patrão? E aí, patrão? Aí tem ali o fist bump e tal, e os Dalek, tipo, gente, se o Dalek falasse numa boa, tipo, gente, tá aqui, vamos trabalhar, tem que brigar aqui. Pelo amor de Deus, vou matar vocês. Presta atenção em mim, pelo amor de Deus. Vou matar vocês, hein? Aí vocês ficarem bobeando aí. Aí o doutor fala assim, nossa, mas como é que vocês sobreviveram à Guerra do Tempo, né? Tem todo esse negócio. Aí eles falam, eles dão a entender ali que eles têm nome, eles se chamam por nome. Aí o doutor fala, nossa, então é verdade. É o Dalek Tai, Dalek Sec, Dalek Jess e Dalek Khan. Sim. Aí ele, caramba! Khan! Só com C. Com C-A-A. Sim. Não tem H no meio. E não tem K também. Não, mas é muito legal que ele fala, olha, então vocês existem mesmo, né? Aí a Rose, como assim? Ele falou, não, então, tinha essa lenda. Rolava esse papo aí, que tinha esse culto de Skaro, que são esses Daleks com nome. Ela, o que tem? Porque os Daleks eles não têm direito à individualidade. Isso. Eles não podem ter nome. Tá vendo como eles são meio parecidos com o Cybermen também? É diferente, né? É diferente, mas... Não, a gente consegue traçar semelhanças. Daleks não são robôs, mas assim. Aí ele fala assim, eles não podem ter nome, não tem direito à individualidade, tal, não sei o quê. Tirando eles são uma célula rebelde dos próprios Daleks. Maior do que o Imperador. Que a gente descobre que não é bem maior, né? Eles atuam em paralelo ao Imperador. A gente sabe, mais pra frente a gente vai descobrir que o culto de Skaro era
uma célula ali que respondia diretamente ao Davros, a gente vai ver lá na frente. Lá depois. E aí ele fala, então, beleza, e aí? O que tem? Vocês vieram os 4 aqui, é isso? Vieram dar um rolê? Aí ele, tem aquela parada lá, aquele cilindro ali, ele fala, mas o que é isso? Vocês trouxeram? Sim. Não, mas não é tecnologia nossa. Não, de quem? Do Senhor do Tempo. Senhor do Tempo? Mesmo? Eu não sei, nunca vi esse troço. Pois é, o lance é que não tem só os Daleks ali, tem esse... Lembra que eu falei que... Esse tubo esquisito. Olha assim, não pode ficar pior. E vem o negócio e vai ficar pior. Porque a Rose e o Mickey estão ali olhando e eles ficam colocando como é que chama? O desentupidor? Eles ficam encostando nesse negócio com o desentupidor. E a Rose, gente, o que tá acontecendo? Que negócio é esse? Que troço é esse? Por que eles ficam tentando, parece que abrir e não conseguem, né? De jeito nenhum. E aí ela se lembra que ela botou a mão pra acordar o Dalek. E ela fala, eu acho que eles precisam da gente. Então não encosta. Então é engraçado então que você ela vê já vai pegando ali que alguma coisa tá errada com aquele troço. Você concorda que teve um erro aí na hora de idealizar esse produto? Por quê? Ali do design de produto. Já sei o que você vai falar. Porque, porra, você faz um negócio que pode caber toda uma infinidade de coisa dentro. Você é o Senhor do Tempo. Maior por dentro. Você é o Drax lá do Senhor do Tempo, que é o mecânico lá de Gallifrey. Isso. Não confundir com Brax. Brax é um, Drax é outro. E não confundir com o Drax da Marvel. Brax é o irmão do Doutor. Drax é o amigo do Doutor que é mecânico em Gallifrey. Isso. Você é o Drax lá, tá lá fazendo esse apetrecho aí que é tipo uma TARDIS, cabe o que você quiser dentro. Aí a chave, tipo, o que destranca é alguém que viaja no tempo e encostar. Amigão, uma galera viaja no tempo. Bota uma contrassenha, bota um cadeado ali, bota uma tranca-carneiro, bota qualquer merda. Então, eu entendo isso. Porra. E eu entendo que, por exemplo, os Daleks, eles poderiam subjugar alguém e simplesmente falar, vai, encosta aí. Não, mas esse é o plano. É o que eles fazem, de Inclusive, fato. Isso leva mas a crer eu entendo, que porque por os isso que eles não Daleks mataram eles, né? Mas eu entendo, é porque os Daleks não têm mãozinha. Não, eu acho que, vamos lá. Uma mão humanoide. Deve ter alguma coisa, porque, vamos lá, eles explicam, né? Essa cápsula é uma prisão feita aí pelo Senhor do Tempo pra ser usada na Guerra do Tempo. Isso, é da Guerra do Tempo. É um artefato da Guerra do Tempo, da época da Guerra do Tempo. Eu acredito que é óbvio que quem montou esse troço colocou ali nas diretrizes, na regra do tipo, precisa de de alguém que já tenha viajado pelo tempo pra abrir. Não pode ser aberto por Dalek. Foda-se que eles viajam, porque a gente sabe que Dalek viaja no tempo. Por isso e que eles sabem também. E não conseguem. Sim, eles então, assim, viajam no a tempo. regra é, só pode ser aberto quem viaja no tempo. A não ser que essa coisa no tempo seja um Dalek. Que aí, meu filho, aí não adianta de nada, né? Seria tudo dar menos a chave um pro prisioneiro. Não, aí não teria jeito mesmo. Enfim, e a gente vê que até quem abre não é o doutor, né? Não. É o Mickey, né? Quando ele encosta. Porque o Mickey já viajou no tempo, então ele consegue abrir o negocinho ali. E aí que a merda fica maligna mesmo. Aí dá problema. Porque o doutor finalmente descobre o que é, porque ele não sabe. E aí quando aquele troço começa a boiar, né? Isso. Eu acho que aí é quando a coisa começa a escalonar. Porque primeiro... vai ficando mais fedorenta a bosta. É assim, essa história, esse arco é tipo assim, começa aqui de boa, aí, opa, aumentou as apostas. Aí, opa, Dalek! Defcon, né? Vai opa, subindo. não é Dalek não, é culto de Scar. Opa, pera, o culto dos caras com Dalek, com uma infinidade então, assim, de Dalek. Vai escalonando, tipo assim, não é só Cyberman, não, é o Cyberman que eles estão tomando Torchwood inteirinha. Tipo, tudo vai escalonando dentro desse episódio. Tá só o Dr. e a Rose? Não, mas aí vem a Jack. Não, aí vem o Universo Paralelo. Não, aí vem o Pete, aí vem tudo vai aumentando. E até que chega uma hora... Não, que culmina uma batalha, não chega a ser bem uma guerra, ali de Cyberman e Dalek no meio do Reino Unido. Da tipo, terra mesmo. Tipo, abre ali o negócio, abre a cápsula que é a prisão, sai Dalek, é uma porra de um enxame de Dalek, sai Dalek a dar com pau. Nas palavras do doutor, milhões. 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 Aí, pra completar essa cena, tem Cyberman espalhado pelo mundo, que a gente vê que tem no Taj Mahal, tem na França. Não, o mundo inteiro. Cristo Redentor. Também. Com deve ter em São Gonçalo, tem tudo que é lugar. Tem. Xerém, Bacaxá, Cidade de Deus, Rio das Pedras, Capão Redondo. Tem São Paulo também, então, tá? Capão Redondo, onde mais? Itaquera, Grajaú, Paraisópolis. Porra, que mais tem também? Porra, ali, Santos. Tem também, sei lá... Praia Grande. Itapecerica da Serra, gente, tem tudo. Piraporinha do Bom Jesus. Tem tudo. Belém do Pará. Tudo Ali, você imaginar. Tudo, cara. João Pessoa. Tudo você até no Acre deve ter. Com certeza. Entendeu? Oi? Deve ter uma caralhada de Cyberman lá. E aí o lance é isso, tipo... Cyberman no mundo todo, Dalek tomando o mundo todo. E um matando o outro, cara. Sim.
pega pra capar, foda. E o doutor... E os humanos no meio dessa merda, e a galera dele no meio disso, e aí eles têm que vir com uma solução. No meio dessa bosta. Humano morrendo a dar com pau. Gente, que é o que o doutor fala. não tem Morreu que falar. tanta gente que o fato de vocês morrerem pro mundo regular não fez tanta diferença. Porque morreu tinha gente muito demais. desaparecido. Você foi dada como desaparecida e Vocês, morta. Ela e Ela e a Jack. Então é muito complicado mesmo. Então, assim, o que eu gosto nesse episódio, porque é um episódio tão bom, é que todos os elementos estão no lugar, as coisas vão escalonando de uma forma e é tão bom, e o diálogo é tão bom, e as relações são tão boas, cara. Chega uma hora que você fala, gente, que episódio bom! É muito maravilhoso. Muito Enfim, o doutor precisa solucionar essa porra toda. E é o sacrifício, a hora do sacrifício. Porque eles precisam mandar eles de volta pela fenda. Como é que é? Void Stuff? Não, como é que chama? Manda esse bicho de volta, senão o bicho pega. Joga esse treco de volta, senão o bicho pega. Isso. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. E aí fudeu. Porque o plano dele, então, bom, beleza, vamos abrir a porteira do Void, mandar e deixar eles caírem no vazio pro inferno e a gente fecha. Literalmente, porque o nome do lugar também é conhecido como inferno. Isso, e aí a gente sela esse lugar. Isso é bacana. A terra, deixa eles no Void. Porque ele fala assim, mas o que... Vamos lá, eu vou abrir esse ralo e eles vão pelo ralo. Isso. Mas o que vai fazer eles serem puxados por esse ralo? É o Void Stuff. O Void, que ele fala, Void Stuff. Aí tem o lance do óculos 3D, que virou uma marca dele, gente, né? Esse episódio é muito gifável. É. Tem vários gifs legais nesse episódio. E aí ele fala assim, todo mundo que já viajou através do Vortex, através das realidades, na verdade, tem Void Stuff. Tem esse negocinho em volta. Coloca aqui. Tá vendo que a Jack não tem? Porque ela não cruzou. Então ela não... Essas partículas não colaram nela. Isso mesmo. Ao passo que todos eles colou. Colou, todos têm. A Rose tem, o Mickey tem, o Doutor, lógico, tem, até porque ele já tinha passado antes. Não, passou pelo Vortex do tempo ou cruzou a realidade, você tem essa merda. Já é. A Jack tá limpa porque ela não tem. Ela ainda não cruzou, né? Aí ele fala assim, seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse ralo, eles vão ser sugados pra lá, mas antes deles serem sugados pra lá, eu vou deixar você lá no... Eu vou botar todos vocês em segurança do outro lado do vazio. Universo, na terra do Pete. A Rose fala, mas aí vai todo mundo, vai eu, vai... Ele vai. Ela, não, você tá louco, isso não vai acontecer. Você é louco, cachoeira. Não vai rolar. Não vai dar, de jeito nenhum. Aí o doutor, não, porque é melhor, eu já te tirei da sua mãe, a sua mãe tá indo pra lá. Você vê que ele tá sofrendo, né? Ele fala assim, sua mãe tá indo pra lá. Eu já te tirei da sua mãe por muito tempo. Eu acho que é mais ou menos isso que tá passando pela cabeça dele. Eu não vou ficar viajando com essa garota aqui, com a mãe dela presa no outro universo. Ela tem que ir junto. Eu acho que é mais uma questão de preservação dela. Não é nem questão da... Pra cuidar da Rose. Não, do tipo assim, se ela ficar aqui e essa bosta der errado, ela vai morrer. Eu prefiro que ela fique longe e viva. Eu acho que ele ficou pensando na Jack. Porque também? No começo do episódio, a gente tem aquele diálogo que a Jack fala com a Rose, o doutor nem tá na cena. E elas estão na tarde, e a Jack fala assim, você vai ficar fazendo isso pra sempre? Você vai viajar pra sempre? A gente tem a cena que ele fala, até quando você vai viajar comigo? Ela fala, pra sempre. Pra sempre. E a Jack questiona, ela fala, filha, então, eu vou envelhecer, e aí você não vai nunca mais voltar pra casa? Você tá... sei lá, em um lugar... Vai brincar disso até quando? E aí você vai estar num lugar que há bilhões de anos daqui a gente nunca mais vai se ver. É isso? É essa então a nossa vida? Acabou? Você nunca mais vai voltar pra casa? Mais ou menos, né? Porque ela pode voltar um segundo depois que ela saiu. Então, mas eu acho que o medo da Jack... Na cabeça da Jack não fecha isso. Isso. É tipo assim, a progressão da Jack... Vai que morre. Não, e vai que morre, né? Vai que dá merda. Também, sabe? E a Rose, ela é muito incisiva no lance dela estar sempre com o doutor. Então assim... mãe, eu vou estar sempre com o doutor, e daí? Eu vou estar com ele pra sempre. Mas é um sacrifício ali que ele meio que escolhe por ela. E ela nega isso. Porque ele escolhe por ela. Ele vai lá, ele dá um jeito de fazer todo mundo pro mundo do Pete, ela rouba uma das máquinas e passa de volta. Na verdade, ela já tá, né? O que o doutor bota nela, e aí eles vão. É que ela dá ré. Ela vai lá e pá, de novo. Tipo, caramba. Só que ela já tá muito em cima. E você vê que... Não, tá super em cima. Ele não curte tanto, mas ele também não reclama. Ele fica feliz. Mas ele fica bravo. Então, mas ele fica dividido. Porque parte dele fica feliz porque ela tá com ele. Eu acho que sim. Do tipo, tá bom, já que ela tá aqui, eu vou dar ficar comigo e tá tudo certo. Isso. E o resto da galera tá em segurança. Mas a outra parte é tipo, porra, eu botei você lá que devia ter ficado lá pra ficar segura. Porque eu tava te protegendo. Exatamente. E agora eu não consigo mais te proteger. E aí, beleza, tipo, tá, o que eu faço? Ela vai lá, ajuda ele, bota 6 aí
no negócio, é tipo 666, né? Bota o número 6 aí, bota o código e beleza. Vamos lá? Vamos aí ligar o aspirador? Ele bota os plugs lá na parede pra eles se segurarem, pra não serem sugados pelos voos. Porque eles também... é um mega imã, né? É um imaço, assim. E aí eles puxam a alavanca e perfeito. Tudo é sugado. Esse é o plano. Aí você vê o Cyberman voando. Você vê Dalek sendo sugado. Os Dalek voando. Tudo voando. Foi pro caralho, Não sei o que, não sei o que lá. Só que... No finalzinho... Dá aquele sozinho, a mão escorrega. Aquele tchutchu. Não, porque o que acontece é assim. Ela tá segurando no imã. Sim, na handle, né? E aí, a alavanca do lado dela começa a voltar. E ela vai... O Vold vai fechar. Aí não passou todo mundo. Não passou todo mundo. Aí o doutor, então, né? Precisa puxar, vai lá puxar. Aí ela solta do imã e segura na alavanca pra puxar. Pra ela ficar retida, e ela tem que fazer um esforço sobre-humano ali, porque tá foda. E Nikki, ela tá segurando só na alavanca e não no imã. Uma hora escorrega. Porque tá difícil. E aí ela vai. E essa hora é foda, porque você vê que gente, tanto ela tá desesperada, quanto o doutor tá desesperado, e a atuação tanto da Billie Piper quanto do David Tennant é agressiva de tão boa, né, cara? Toda vez que eu vejo esse episódio eu choro, porque é muito forte. Muito forte. Eu acho legal, assim, o desespero na voz do Décio, na voz do Tennant, quando ele tá gritando pra ela voltar e o dela de tá sendo sugada. Ela tá é muito chorando. bem feito, é muito bem feito. Tipo, a Billie Piper tá chorando, assim, tipo, o rímel tá caindo. Sim. Aqui, assim, tipo, e ela tá vermelha, chorando, ela bate na parede. Tem a cena de cada um de um lado da parede dividido por universo. E ele não tá chorando, ele só tá, tipo... ainda não tá chorando, quieto. Né? Então. Mas ele tá quieto, aí ele só encosta, né? Ele encosta na parede, assim, bota a mãozinha assim. E ela bota bem. Nossa, gente. Pesadão. Pesadíssimo. E é um dos... Nhegas. E eu acho que esse, sem brincadeira, é um dos maiores momentos da história de Doctor Who. Porque é uma despedida de Companion. Dois. A gente sabe... Tem outros gigantes. Tipo assim, vamos supor, vai fazer top 25 momentos... Porra, 25 coisas pra caralho. Sei lá. Não, de toda a história, dos 56 anos de Doctor Who. Esse estaria no meio. Esse momento entra, porque é um momento muito tocante. Eu coloco a despedida agora das Companions na série moderna todos. Isso inclui Clara, inclui Bill, inclui ela, inclui os Pond. Todos. Colocaria a despedida da Jo Grant. Esse eu botaria, na verdade, esse é o topo pra mim. A Jo Grant é uma das... É a maior despedida de todas pra mim. Não, pra mim é a da Rose. Tem a da Donna, porque a Rose foi a minha primeira companion. Não, a da Donna é muito pesada. Tem One Day I Shall Come Back. Mas sim, eles estão todos meio que em pé de igualdade, cada um com a sua especialidade ali. É muito tocante, né? É bem feito. Eu acho que, assim, muito bem feito. Além de ser bonito, a gente fala, eles é tiveram belo, uma delicadeza, né, cara? Então, pra mim, o aspecto de o quão bem feito é esse arco sobrepassa o fato de ser bonito. Ser bonito é ótimo. Com certeza. Mas o fato de ser bem feito me dá um prazer de ver. Porque esse episódio, ele tem aventura, ele tem comédia, e ele tem esses momentos dramáticos pesados. Sim. Tudo equilibrado, tudo na medida. É muito maneiro. Ele não é super, como é que se diz? Não um dramalhão. Não é um dramalhão, meu Deus, que horrível. É maneiro. É maravilhoso. Sim. Ele é executado com muita perfeição. Com primazia. E aí a gente vê que, em tese, o episódio acaba ali, né? Eu acho que a parte da aventura resolve ali. Daí pra frente é epílogo. Cena pós-crédito. Cena pós-crédito, super. Pra mim, o epílogo mesmo, né? Seria justamente essa parte que a Rose tá lá no universo. Consequências, né? Então ela acorda, ela fica ouvindo o doutor chamar. Na verdade, é a volta, é o final da volta. Porque quando começa o arco, esses 2 episódios, a gente tem a Rose narrando pós esses eventos. E aí a gente vê aonde tá, o que tá rolando com essa Rose. Que ela fala assim, de onde ela tá falando. Ela tá falando do outro lado, ela fala assim, eu tô aqui já tem um tempo, eu ando ouvindo essas vozes aí de noite, do doutor me chamando. E eu tenho que ir lá ver. E eles vão na tal da Baía do Lobo Mau ali, que eu não sei pronunciar em... Darlig Ulf Stranden. Ela tem esse lugar lá, que é a Bad Wolf Bay. E ele se comunica com ela pela última vez em um trilhão de aspas. Entre um trilhão de aspas, porque eu acho que ela finalmente consegue falar pra ele tudo que ela tá sentindo esse tempo todo em que ela tá nesse universo paralelo. Não, e ela atualiza ele também. Falou, tá rolando isso, eu tô morando com meus pais, eles se casaram, eu vou ter um irmão, né? A Jack tá grávida, né? Desse Pete, então você vê que eles estão
aumentando a família. A Rose vai ter um irmão ou uma irmã. Pensar, ele é um filho, esse irmão da Rose, ele é um filho de pessoas de universos diferentes. De universos diferentes. Que legal. Que é muito Daria bacana. Pra fazer um plot maneiro com esse personagem. E o doutor fala, eu só queria me despedir de uma forma apropriada. Eu tô queimando um sol pra te ver. Porque é a última fendinha que ele encontrou dando sopa. ali. Eles têm até um diálogo, não é muito apressado. Ele fala, eu tenho 2 minutos só. Questão de tempo pra acabar o episódio. Então, assim, é apressado, mas eles também não tem que ficar correndo. Então, ela fala o update das novidades. Aí, ela pergunta se ele tá sozinho. Ele fala que tá sozinho. E ele fala, bom, eu acho que... Ah, não, ela fala assim, depois de tanta enrolação, ela fala, eu te amo. E ele não segue. Ele fala assim, Rose, Não, então, primeiro ele fala um outro negócio lá, e aí ele fala, bom, eu acho então que é minha última chance de dizer, Rose Tyler... Aí cai o sinal. E aí caiu o sinal, caiu a internet do doutor. Porra, Tim. Caiu a internet do doutor porra, aí. net. Na verdade, o que acontece é que acaba a energia, a fenda se fecha o modem do sol para de funcionar. E acabou, né? E aí, corta pra ele na tarde chorando. E aí que ele chora aí. Chorando. Tenant chorando. É um doutor chorão. A gente sabe, a gente zoa. Ele é dramático. Cada doutor tem o seu aspecto, né? Tipo, o capaz de dos discursos, o sétimo é o mestre do xadrez. E o décimo é o emotivo, né? É o chorão. Ele chora bastante ali. E é claro que ele tá chorando, ele perdeu a Rose. Ele perdeu a amor dele, ele perdeu a companheira dele que tá um tempão com ele. Gente, assim, é absolutamente tocante. Só que ele não tem muito tempo pra ficar tão triste. Nem rola luto. É isso que eu falo. É aí o epílogo do epílogo. Epílogo do epílogo. Na verdade, esse é o real epílogo, que o outro seria só o fim daquela narrativa. Né? Que aí ele tá lá, mó mal, mó triste. Ele olha do lado, aparece uma mulher vestida de noiva de costas. Aí ela olha assim, ele, o quê? Aí ela, quem é você? O quê? Aí ele, quem é você? Não, ele fala o quê? Ele só fala o quê? O quê? O quê? What? Isso é muito bom porque, assim, o episódio, que isso é maneiro. E aí acaba. Ele te joga, ele vai te botando numa bad braba, porque tipo, ele chora, não sei o quê. Primeiro ele te empolga pra cacete com tudo que tá acontecendo. São muitas emoções. Aí ele te quebra as pernas com o lance da Rose. Aí depois que você tá no chão com a perna quebrada, ele te mói mais ainda na porrada. Isso, ele ainda dá um cutuquinho, E aí quando você tá acabado, igual o doutor, ele mete uma cena de comédia com a Catherine Tate, que é tipo uma das grandes mestras da comédia atual. Exatamente. E nessa época ela já tava grande. Então, assim... Catherine Tate Show e tudo mais. Então, assim... Aparece ela do nada, no meio da tarde, vestida de noiva, e é isso, acaba... E já ia o cliffhanger já pro Runaway Bride. Runaway Bride. É muito bacana, é muito legal. Que parte é maneiro. É muito foda, é incrível. Gente, olha, não tem o que falar, esse episódio... E é legal porque, assim, quando a gente tava assistindo, é tipo, meu Deus! Né? Esse episódio é muito bom! E eu já vi umas 50 vezes esse episódio. Esse é um episódio que a gente tem... Toda vez que se vê, se empolga igual. E se emociona. E fala, caralho, olha o Mickey. Caralho, olha o Pete. Meu Deus. Descaro. Olha o doutor. Olha o Ceci Dalek. Olha o Cyberman discutindo com o Da. Então, assim, é muita coisa boa acontecendo. E, de novo, numa história que é uma história simples, né? Sim, de fato. O que é simples? Gente, eles vieram do universo paralelo, o doutor tem que mandar eles de volta. É isso, acabou. Tem todo esse rolo no meio. É isso. E como as pessoas em volta estão sendo afetadas. Não é nem mandar de volta pro universo paralelo, né? É destruir. Não, mandar de volta pro Void. Pro nada. Não, Sim. Mandar de volta de onde eles vieram. Então, assim, é simples, mas é maravilhoso. É muito maravilhoso. Vamos pras curiosidades? Vamos, pra acalmar um pouquinho? Pra dar uma acalmada. Pra dar uma revigorada. Mas fala aí, o que tem? O que temos? Temos várias coisinhas interessantes. Mande. Vamos lá. Os nomes desses dois episódios, Army of Ghosts e Doomsday, seriam... Dia do Juízo Final. Não, aqui, cara, Doomsday. É assim, Torchwood Rises e Torchwood Falls. Maneiro, seria legal, cara. Ia ser bacana, Ia ser legal. Né? Eu ia curtir mais, eu acho que ficaram. Ficou mais combinandinho, né? Eu acho que os títulos do episódio não tem nada a ver um com o outro. Mas hoje eu já sinto que um completa o outro, mas realmente, os títulos não são tão interligados assim. Não são tão mas eu curti, é que eu gosto de Rise and Fall. Tipo, The Doctor Falls. Isso. Ou The Day of the Doctor, Night of the Doctor. Eu gosto quando um
equilibra o outro. Eu acho que é orna mais, mas eu acho que eles também não fizeram isso porque já ia ter Torchwood. Você botar Torchwood Falls... O título de Torchwood dentro de Doctor Who... Não isso, mas eu acho que é mais o lance, tipo, Torchwood Falls... E a aí série depois nem uma estreou, série. tipo, pelo amor de Deus. Pode ser isso mesmo. Essa é a primeira vez que surge o bordão Alonzi. E Alonso. E Alonso, porque o doutor tá super empolgado ali. Nossa, cara, imagina Alonzi, eu tenho que falar mais Alonzi. Imagina se eu encontro o Alonso, nossa, que ele legal. Ele até pergunta pra Ivone, né? Ele fica perguntando tem um Alonso aí? Você conhece o Alonso? Não, Alonso, não, aqui não, porque é importante. Um pouco, mas tudo bem. E eu acho que são essas coisas que são as salpicadas, né? O tempero do episódio. Quando o Cyberman sai do plástico... sim. É uma grande referência a Tomb of Cyberman. Tomb of the Cyberman. Cara, a cena em si é muito maneira, porque assim, se você pega a cena dos Cybermen saindo ali das camarinhas, né, do Tomb of Cyberman, sim. e bota do lado do momento em que os Cybermen estão saindo do plástico. É certinho. Nesse two-parter, cara, é idêntico, a mão vai igual. É que assim, aqui era um plástico mesmo, né? No Tomb of Cyberman. É verdade. Não era bem um plástico, mas gente, era um plástico. Efeitos. Cara, é muito maneiro. É feito assim, quadro a quadro igual. É muito maneiro. É muito maneiro. Legal. E entra aí no acúmulo de referências que a gente tem nesse two-parter. Com certeza. Vamos falar da Freeman, né? Porque a Freeman é a primeira vez que tá aparecendo aí em Doctor Who. Sim. Ela foi chamada aí pra fazer esse two-parter como a Adeola, né? Como a gente falou, que ela é chamada de Adi ali no meio do episódio. Apelido, né? Ela começou o primeiro dia de filmagem dela foi em 9 de dezembro de 2005. E desde o começo, eles já estavam de olho nela, porque viram que ela tinha se destacado. Caraca, isso foi filmado em 2005? Foi filmado em 2005. Caramba. No final de 2005, porque 2005 foi a primeira temporada, a exibição. Sim. É verdade. E 2006 a exibição da segunda. Sim. Então, assim, ela começou a filmar em dezembro, aí eles ficaram de olho, eles sabiam que a Billie Piper ia sair. Que ela já tinha avisado, Isso, e aí eles já estavam de olho em... O RH já tinha até pago, já. Tipo, vamos ter que escolher uma nova companion, não sei o quê. Ela terminou de filmar no comecinho de janeiro. E aí, em fevereiro, ela já estava no processo de audições. Só que, no primeiro momento... a coisa era tão secreta. Primeiro que a BBC não tinha divulgado ainda que a Billie Piper ia sair. Então era uma coisa muito delicada. Porque todo mundo amava a Rose, lógico. Então eles quiseram deixar a coisa bem escondida. Até porque a gente tá vindo de uma época que, enquanto tava tendo o nono, já sabia do 10. Já sabia do 10. Então eles tentaram meio que segurar dessa vez. Exatamente. Então, a partir de agora, vamos ser cautelosos. E aí o lance é que falaram pra Freeman que ela tava fazendo a audição pra Torchwood. Não pra Doctor Who. Não deixa de ser verdade, né? No fim ela apareceu no fim ela acabou indo pra Torchwood mesmo. E aí depois ela teve um callback, volta pra fazer mais um teste. Ela fala, tá bom. Aí ela chega lá... o personagem morreu? Como é que eu vou... Não, mas seria outro personagem já, né? E aí quando ela chega lá, eles falam, então, não é pra Torchwood, é pra Doctor Who, o Tennant tá aqui, você vai fazer o teste com ele. E ela, caraca, ela não sabia. Ela passou no primeiro teste sem saber que era pra Doctor Who. Achava que era uma maneira, Olha cara. Que loucura. Quer saber outra pessoa que fez o teste pra ser a companion da próxima temporada, que não era a Marta ainda, né? Quem? Michelle Ryan, você conhece ela por Lady Cristina de Souza. Olha aí, que maneiro. Ela fez a audition aí pra ser a segunda companion do Tennant, mas acabou não passando, mas ela voltou, né, depois. E hoje tem um spin-off dela. Então exatamente. E aí, olha só, eles só confirmaram que a Billie Piper ia sair de fato da série depois... sim. Mais próximo da exibição do final. Que é o correto, né? Sim. Então, no dia 15 de junho de 2006, ela foi anunciada que ia sair. E no dia 3 de julho, a Freeman já foi anunciada como nova companion. Então, as coisas foram próximas. O que deve ter bugado demais a cabeça das pessoas. Porque, se bem que não, porque teve um Natal no meio. Então, deu um tempo de esfriar. Mas pra quem viu, assim, de uma tacada só, é muito louco. Porque você vê a Freeman fazendo a Adi ali, ela morre. Aí tem o especial de Natal com a Tate. Aí quando volta, é a Freeman de novo fazendo outra personagem. Pelo amor de Deus, que loucura, que confusão. Que depois a gente vai ter a confirmação que elas eram, de fato, parentes, assim. Isso. Diferente da Gwen com a menina dos Gelf. Que elas não são parentes, né? Elas são muito parecidas. É uma coincidência enorme, menino. Por conta das energias da Fenda. Exatamente. Já a Catherine Tate, a coisa foi mais secreta ainda. Porque, assim... Vindo da Tate, ela nem sabia, né?
Porque ela é meio desligadinha. Caraca, nem ela sabia. Ela fala nas entrevistas, tipo, eu não manjo de nada, cara. Ela fala, eu não entendo nada de Dr. Who. Eu não entendo de ficção científica, Ela não entende nada, nada. Ela só trabalhou na série. Mas assim, se pergunta pra ela, você continua assistindo? Não. Você sabe o episódio tal que a dona não? Não, ela não sabe. O lance é que a Catherine Tate já era grande no Reino Unido. E o Davis procurou ela especificamente porque ela era grande. Ele queria um nome grande aparecendo no finalzinho desse episódio pra dar o gancho pro especial. A Billie, ela era pseudo grande pela carreira musical. Mas não era por conta da Billie, era mais porque ele queria um nome grande pra aparecer no final. Sim, eu sei. Eu tô falando que assim, a Billie era grande, mas não tão grande quanto a Tate. Não, acho que a Tate era maior. A Tate, se bem que a Billie era bem famosinha lá, a Billie era cantora. A Tate já era de comédia. Era outro ramo. Outros ramos, exatamente. E aí o lance é o seguinte, quando eles estavam terminando as filmagens, no dia 31 de março, a Catherine entrou na BBC como Catherine Ford. E enquanto toda a equipe foi pra festinha de despedida de geral, foi só o Davis, sei lá, 2 câmeras, o Tennant e a Tate gravar isso. Nossa, ninguém na encolha, total. O diretor ficou sabendo, tipo, uma semana antes. Sabe assim, uma coisa super secreta, ninguém sabia. Top tipo, secret. Se você perguntar pra alguém da produção, eles não sabiam. Que legal, cara. Tipo, foi uma coisa completamente... Que louco. Sim, as coisas foram completamente debaixo dos panos. Super total. debaixo dos panos. Debaixo das anáguas ali do vestido de noiva, né? Exatamente. E outra coisa que foi bem debaixo dos panos foi a cena da praia. Essa cena do finalzinho mesmo. Fala de novo na língua lá? Da despedida. Não. Dalek Ulf Stranden. Dalek? Não, Darling. Ah, tá. Tá explicado então. Essa cena foi filmada em 16 de janeiro e também uma equipe super reduzida. Já tá um frio da porra nesse lugar, né? Janeiro, pelo amor de Deus. Equipe super reduzida e outra. Era uma cena muito emocionante. Sim. A Rose tá ali debulhando em lágrimas, né? E esse episódio foi filmado antes do próximo bloco, que veio antes na... Fear Her, Love and Monsters. Tudo isso foi filmado depois. Ah, que louco. É tipo o Senhor dos Anéis, né? Que loucura, né? Que a cena do Gandalf já branco... reencontrando todo mundo, foi uma das primeiras que eles filmaram. Exatamente. É tudo fora de ordem. Que louco. Então, assim... magia da edição. Ela trouxe toda essa emoção muito da bom. Despedida e tal. E depois ela voltou a filmar os episódios que eram ainda do meio da temporada. E outra coisa legal de se falar ainda sobre esse finalzinho da Rose já no universo paralelo é que o Davis tinha desenvolvido uma série spin-off. Todo mundo fala desse spin-off bendito, que é Worth the Fence. Tinha essa premissa de mais um spin-off, né? Que seria o terceiro spin-off dessa leva. Que a gente teria Torchwood, Sarah Jane e Rose Tyler Earth Defender. Isso. Earth Defense. Earth Defense. Que é Defender of the Earth. Por isso que ele fala isso, inclusive, no episódio. Exato. É o ganchinho. A gente ainda ia ter mais pra frente ali, quando a Rose começa a voltar, ainda iam ter ganchos dessa série. Isso. Porque a gente vê que ela realmente ficou defendendo a Terra Paralela. Ela não ficou só lá, trabalhando na loja. E o que vai aparecer mais pra frente na série, ainda era gancho pra isso existir. Isso. E nunca foi pra frente. Anos mais tarde, a Big Finish pega a ideia e faz aí, a gente começa a ter... Primeiro a gente começa a ter histórias desse mundo paralelo ali, teve um que era inclusive narrado pela Camille Cuduri. Sim. E depois tem aí esse com a Billie Piper já fazendo mesmo, no papel e tudo mais. Que inclusive vai sair ainda esse ano. Ainda não saiu, mas já tá anunciado. Mas já tá anunciado, Mas o Earth Defense era pra ser do Davis mesmo. Ele apresentou pra BBC e a BBC falou, beleza. Faz aí. Eles deram sinal verde, só que o próprio Davis mudou de ideia antes de avisar a Billie. Antes mesmo de falar com a Billie Piper, ele falou, não, deixa. Não, deixa. Deixa. Para. Não vou fazer. Não vou fazer, porque ele achou que diminuiu o impacto da saída da Rose. Inteligente. E eu acho que ele também viu que ele já tava com muita coisa nas mãos. Porque ele tava com Torchwood, ele tava com Dr. Who, muita coisa, né? Quer abraçar o mundo, menino? Que nem o Moffat, que foi fazer 2 séries e ficou mó loucura também, né? Mas veja, mesmo Sherlock com 2 junto. séries, ele conseguiu entregar uma temporada por ano. Tem gente aí com uma série só que só consegue entregar uma a cada 2 anos. I call shade! Enfim, mas, de qualquer forma, a gente tem só que lembrar que... mas não tinha Torchwood e Sarah Jane ainda, mas já tava em projeto de produção. Ainda não tinha lançado. Em projeto. Não tava sendo televisionado ainda, mas já estava sendo feito. Então, realmente, muita coisa no prato, né, cara? Exatamente. E...
o Davis, pra essa série, ele já tinha começado a criar as versões paralelas, né, do mundo do Pete. Sim. Dos personagens Adam, Capitão Jack, Gwen Cooper, dinossauros e Slithin. Dinossauros! Ia ser mó legal, né? Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Eu acho que assim, a ideia era boa. E detalhe, essas coisas todas passaram pras premissas do áudio. Tanto que a gente tem... Sabe o cara ali que aparece em Rose, que era o cara que investigava o doutor? Isso, o Clint. O Clint. Então, ele tá no áudio da Sim, ele tá no áudio. Gente, é muito bacana. Demorou bastante, né, pra sair finalmente algo da Rose no universo paralelo. É porque a Billie Piper, ela fez muita coisa, né, gente? Todos os atores dela, estouram, né? A Catherine Tate estourou mais ainda, a Freeman estourou mais ainda, foi fazer Sense8, fazer um monte de coisa. E a Piper também, né? A gente vê que ela sai de Doctor Who, ela já engata de cara no Secret Diary of a Cowgirl, que foi uma série que deslanchou a carreira dela também. E durou mó tempão, acho que 4 ou 5 temporadas. Sim, pra um público completamente diferente. Era uma série super adulta. Enfim, e, cara... Ela fez Penny Dreadful. Sim, ela foi... Exatamente. Ela fez bastante coisa. Ela foi fazer Penny Dreadful. Ela pegou, cara, fatias de tortas completamente diferentes de público, todos feitos com primazia. Penny Dreadful foi uma maravilha. Ela tá super bem, Penny super Dreadful. bem. Maravilhosa. Aliás, Penny Dreadful é uma série maravilhosa, né? Não tem nem o que discutir. Então eu acho que o projeto foi sendo adiado, e agora ela conseguiu na agora Big que já tá mais de boa, né? E também gravação da Big Finish não é como uma série, gente, né? Pelo é amor em estúdio de Deus, fechado. É muito mais fácil. Demora, mas é uma demora bem Não diferente. é 9 meses em Cardiff. Exato. Porque Doctor Who demanda, e com certeza o spin-off ia demandar igual. Sim. Então, assim... Mas a espera valeu a pena, tá aí. A Big Finish nunca decepciona, gente. Pelo contrário. Se a série prometeu alguma coisa... Ela nos impressiona. Exatamente. Se a série de TV prometeu alguma coisa e não entregou, você pode ter certeza que ou a Titan ou a Big Finish, ou as duas juntas, vão entregar eventualmente. Eu também acho, com certeza. São maravilhosos. Exato. E é isso, gente. Curiosidades sobre esse episódio maravilhoso. Sim. É triste. É triste, mas é feliz. Mas é legal. Mixed feelings. É gostoso. Eu gosto muito dessa época da produção da Era Davis. Porque todo mundo é amigo, todo mundo se conhece. Isso tem até hoje. Você vê que o elenco é amigo. Sim, claro. Mas é porque... É uma era de ouro, assim, pra Doctor Who. É o início, né? E a gente sai assim, veja... Eu não detestei a última temporada de Doctor Who, não. A da de ouro. Eu achei... Ela teve seus méritos e seus deméritos. Né? Mas... Ela tá se encontrando. Ela tá se encontrando ainda, exatamente. Eu quero me empolgar com o finale. Lembrem-se, o finale da temporada da Jodie foi fraquíssimo, com aquele Ave Colors, whatever. Battle of Ave Colors. Foi péssimo. Eu quero um finale nesse nível. Eu quero um finale no nível de Heaven Sent Hellbent. Eu quero um finale no nível de... Word of Time. Exatamente, entendeu? Eu quero um finale no nível da quarta temporada. Exatamente. Porque, assim, é tão importante. O final é muito importante, gente. Inclusive, se você tá ouvindo isso quando a gente não lançou, não tem problema. A gente vai falar... A gente tá gravando esse podcast uma semana antes do finale de Game of Thrones. Do finale da série Game of Thrones. E tá indo pra caminho estranho. E assim, você vê que as pessoas já estão decepcionadas... Tão decepcionadas que elas já estão indo pro finale de saco cheio. A gente não tá entrando em spoiler, não tem nenhum spoiler. Elas já estão indo de saco cheio pro finale. Eu acho que o finale tem que ser a concretização das expectativas. Não, da expectativa. Então. Sabe? Porque você tá acompanhando aquele personagem há mó tempão. Sabe? A gente uma coisa bem feita. A gente acompanhou a Rose por 2 anos. A gente viu ela do lado do doutor nos primeiros momentos dele como 9. Regenerou. Os primeiros momentos como 10º. Tipo, é importante pra caramba. Então, quando vem um finale bom, um finale que... que delícia! Sim. Fechou tudo, fechou a história bonitinho. Redondinho, né? Pô, cara, é uma sensação maravilhosa. Quando desce redondo, Desce redondo, entendeu? É muito importante pro telespectador. Ainda mais se a gente for pensar que a galera ia ficar sem série por só a gente tá vendo de uma tacada só, né? Então, você vai deixar os fãs de Doctor Who com gosto amargo na boca? Não, né? Pode, entendeu? Eu acho que você tem que dar um negócio satisfatório. Exato, de fato. Não tem o que falar, cara. E eu acho que também é uma pergunta meio retórica, meio besta. Mas eu vou fazer, né, porque é padrão aqui. Thais Alves, sua nota aí de Hartnell Whittaker para Army of Ghosts e Doomsday. Atenção, que esse momento todo mundo sabe, né? Vocês que estão ouvindo, vocês já sabem, eu também já sei, mas enfim. É mais do que o Whittaker. É um curador. Eita porra! É um curador! Eita. É um curador!
É tetra! É tetra! Não, a tetra não é muito mais que tetra. Pô, muito mais. Caramba, não, cara. É a empolgação do tetra. Não, na verdade é meio tetra, porque o tetra é o quê? 4. E quem faz o curador é quem? Tom Baker. Ele mesmo. Que foi o 4. Olha lá. Mas não é, o curador e o 4 são, tá tudo são ali. relações diferentes. Exatamente. Caralho, Curador, sério mesmo? Olha aí. Você não viu minha empolgação enquanto eu tava assistindo? Não, vi, mas eu não tinha. Eu não pensei que você ia puxar essa carta agora. Não, mas é... Cara, olha esse finale. Não, é muito bom. Olha esse final. Bacana. Não tem como. Esse finale, ele cumpre todos os requisitos técnicos e todos os requisitos emocionais. Não tem mais justificativa do Você que entende? o podcast inteiro. Você Não, entende? tem razão. Tipo, é curador. E assim, eu lembro, o que eu senti na época que eu assisti foi Sim. uma coisa tão grandiosa. A Rose pra mim era tão importante. Não, é de fato. Não, gente, pra mim assim, não tem que falar. Eu já falei tudo que eu tinha que falar. É um curador sem medo, né? Eu tava assistindo ali... Na hora que eu tava assistindo, eu quase falei pra você, eu não falei porque eu queria te impressionar. A regra queria aqui em casa, te talvez, surpreender. Talvez alguns de vocês não saibam isso, mas quando antes de gravar, a regra que fica estipulada aqui pra gente é... A gente não fala. A gente não comenta nada um com o outro, nem assim, fala de expectativa, nem nota, nada. Porque aí fica uma coisa uma reação, aqui. Eu tava assistindo... Eu chorei, eu ri, eu gritei. Eu não tava gritando. Quando apareceu o Dalek ali, eu... Ah, caralho! Então, assim, não tem o que falar. Caramba. Curador de Whittaker, ok. Exatamente. E agora, eu tô curiosa. Eu tô curiosa mesmo pra saber a sua nota, Fred Pavão, pra esse finale maravilhoso. Eu dou um Whittaker pra esse finale, eu gosto bastante. Mas por tudo que eu já falei, né, ele ficaria uma coisa entre um Capaldi e um Whittaker, mas eu dou um Whittaker. Eu dou um Whittaker porque realmente ele é muito amarradinho, ele ganha notas extras aí por ser primeiros momentos de muita coisa, tipo o primeiro grande embate de Dalek e Cyberman. A gente tem o lance de universo paralelo, eu gosto muito de coisa com universo paralelo. É verdade, isso conta pra você então, bastante. Não tem por que não dar um 13 aí. A média fica quebrada, porque a gente não consegue... O curador, ele é uma carta muito que tem que usar com muita parcimônia. Mas parcimônia. Tem que usar muito cuidado, porque... Eu tô usando com cuidado. A carta do curador é tão poderosa que ela desestabiliza a média, porque a gente não consegue calcular a média. Então acaba que fica uma nota aí tão alta que a média tá acima do 13. Já é de olho na próxima temporada já. Ou talvez seja até alguém acima, porque a gente não sabe qual é o número certinho do curador, né? É verdade. Mas realmente é uma nota bem alta aí pra esse finale, o que não é nada mais justo, né? Nada mais justo, com certeza. E esse é um dos episódios aí dos two-parter, arcos, enfim, que eu tenho mais curiosidade de saber a opinião da galera. Porque assim... Com certeza. Eu sei que tem muita gente que ama a Rose, eu sei que tem muita gente que não gosta da Rose, assim, mas mesmo, até as pessoas que não gostam da Rose, eu já vi falando bem desse two-parter. Do episódio de forma geral, independente de ter Rose ou não. Exatamente. Né? E também ter o romance entre eles e tudo mais. Não. Lembrando aí que eu sou um cara que eu não sou tão pró-romance dentro da tarde assim, e mesmo assim eu acho esse episódio maravilhoso. Eu sou pró-romance entre o 10º e a Rose, porque de fato existe uma relação entre eles. Mas aí quando a pessoa vem e fala, eu não gosto da Rose, eu não me ofendo, não. Você gosta de quem você quiser. Exatamente. Eu digo assim, eu entendo, sabe? Desde sempre, eu já vi pessoas falando assim, não é perfeito, não é um 13 de 13, um 40 de 13, mas eu nunca vi ninguém efetivamente falando, eu acho esse finale ruim. Nunca ouvi. Eu já vi gente falando que a Rose, de forma geral, é ruim. Mas então, talvez... mas eu tô falando, até quem eu vejo falando que não gosta da Rose, eu nunca vi essas pessoas falando mal desse episódio, desse two-parter, na Entendi. real. Então fica aí minha curiosidade mais atiçada do que normalmente, Pois né, eu também, tô bem curiosa, então, gente. Por favor, se vocês estão aí escutando esse nosso WRCast de hoje, se você reassistiu esse two-parter aí pra vir escutar com a gente, se você escutou e depois foi assistir, tira uns minutinhos, escreva um e-mail pra gente, mande aí sua opinião sobre Army of Ghosts /Doomsday, e para isso você precisa aí do nosso e-mail, que é o podcast@drrubrasil.com.br. Você também segue a gente nas nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram e o pássaro que atravessa o vazio, que é o nosso Twitter, e tem sempre o username Dr. Brasil. No Twitter a gente sempre troca uma ideia, e no Instagram a gente tá quase batendo 10 mil, então eu aconselho você a seguir, se você ainda não segue. Segue lá, gente. Em especial. O que também é especial, que você não gosta de lembrar, pra facilitar pra vocês escutarem a gente, é assinar a gente em um dos seus agregadores de podcast aí, sendo pelo Android, pelo RSS, pelo iTunes, usando aí se você é um usuário da Apple. Isso. Ou o mais aconselhável de todos, que funciona em todos os lugares, que é o Spotify, que eu gosto bastante, porque agora a gente tá com capinhas personalizadas e tudo mais. Tá então, muito bonitinho. Na hora do compartilhamento, meu amigo, você vai compartilhar coisa bonitinha ali, toda alinhadinha, que nem foi esse finale. Tá maravilhoso. Né, aí a pessoa vê sobre o que você tá comentando no seu share, você manda pra aquele seu amigo que tá assistindo a série com você, que tá começando agora e tá vendo de pouquinho. É lógico. Manda esse after show aí pra eles poderem
comentar com a gente, bater esse papo com a gente também. É isso aí, gente. É isso. Esse podcast foi ao ar, se você ouviu ele no dia do lançamento, na terça-feira, o que significa que sexta-feira estamos aqui novamente revisando aí série clássica. Claro, a gente deu uma pausa, vocês pode estar assistindo Fall de Torch, porque deu uma pausa, porque a gente tá já quase chegando aí no finalzinho. Exatamente, o fim da era Hartnell, e até porque toda semana agora tem um review de série clássica. Isso. Então sexta-feira estamos de volta com mais uma Recon, infelizmente, que é The Seven. Fazer o quê, né? Exatamente. Acontece, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Mas vai ser bacana revisar, como todo TWRcast é bacana estar aqui com vocês. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente em mais esse review de finale. Espero que os corações de vocês sejam tão quentinhos quanto os nossos depois desse episódio maravilhoso. Sim. Até sexta-feira, aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.